E aí galera Vagatal, que estamos começando mais um episódio. Aqui quem fala é o Isaac. Aqui é o Natan. Que é o Alisson. E aqui é o Marcos. E a vaga de hoje está sendo preenchida por... Bruno. Aí, Bruno. Não, só Bruno não. Bruno que... Damasceno. Aê. Do pão. Pera aí, vamos ouvir o sonzinho agora de fundo. Hoje a gravação vai ser altas emoções, galera. A música de fundo vai ser um é o forró celular, dessa É o vez. celular do Bruno que tá tocando aqui. Ele colocou o playlist dele que você querer. Eu tô perdido, Foca. Alguém toma conta aí. É isso aí, a gente tá começando, pra vocês verem que o Natan tá de volta. A gente de volta. conversou com ele. Ele se redimiu, pediu desculpa. Pediu perdão pelas cagadas que ele fez, cagadas da vida. Perdeu. E a gente deixou ele voltar. Tem que pedir perdão por cagar, não. E também porque a gente usa o computador dele, a gente precisava dele, né? É verdade, seus mercenários. Esse foi um E- ótimo e- argumento, né? Isso faz diferença. E eu que sou o mercenário, né? Esse foi um ótimo argumento. Cada um oferece o que tem, né? É verdade. Então vamos começar falando da vaquinha, né? A vaquinha. Muito importante. Vamos falar da vaquinha, né? Não, Agora- falar, a gente até falou que o Bruno aqui tá exigindo. Chegou exigindo um monte de coisa. Toalhas Toalhas, brancas. Água. Bom, galera, é isso. Da última gravação pra hoje, deu uma aumentada lá no valor, né? Então fez diferença. Então continue aí ajudando a gente. Nós estamos com o plano aqui. Novamente sofremos para arrumar aqui toda a mesa, todo o equipamento, por causa dos produtos que nós usamos, os equipamentos, aí, eles são bem básicos, né? Então que a gente precisa dar um up. E para isso nós precisamos aí da ajuda de vocês. Então, um dos ouvintes ajudou, então, dos nossos quanto agora? 115? É, 115, isso então, aí. um já ajudou, então agora só falta 114. Falta os outros. Então vamos aí, nem que seja um por episódio, mas Falando em problemas técnicos. Não, a gente tá tendo um aqui agora, o Brunão tá quebrando tudo. então é isso, não deixem de ajudar a gente lá a apoiar. E é isso. É isso Vamos já aí. emendar também no... Não, pera aí, agora que a gente descobriu que é sabonete. Olha o que a gente fez aí, ó, problemas técnicos. Ah Não lá, aconteceu ó. nada, galera. É isso Com aí. um vácuo. Isso é o Liang falando da gente. Pode segurar, Bruno. Você tá querendo falar e atrapalhar Tira tudo. aqui de uma vez, então. Mas só pra vocês saberem, no último episódio a gente falou sobre isso. Sobre a diferença, os benefícios do sabonete vegano. Então, vocês estão sabendo que a gente está sendo acompanhado aí pelo pessoal da Essência Cosméticos. E eles deixaram uma condição incrível lá de quem entrar em contato, falar, ó, vim pelo Vagatalk e tudo mais. Vocês vão ganhar frete grátis para São Paulo, ele falou, né? É toda São Paulo. Todo São Paulo. E vai um motoboy especial lá entregar. Então, já vê lá que são... nada melhor que um... A gente descobriu, né, também que os normais, os cosméticos São normais, testados os em caras... animais. Imagina aí, ó, só para as mulheres. Imagina o seu batom passando num rato. Então a gente não... É o Francis que você Então usa nossos aí, ó. amigos da Essência não fazem isso. Então Não já use entra Francis. lá no... Isso não passa no comercial lá dos Isso não produtos, mostra, né? Quando mostra a mulher lá se maquiando, ela maquia o ratinho assim. Devia mostrar um rato morto lá, um macaco pendurado. É muito mais seguro se comprar na Essência Comer. A Essência faz isso? Não, Jamais. 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 Eles postam fotos lá e vídeos de como é o processo de fabricação. Ó, Isso pra quem mesmo. quiser ver. Agora, a Dove não abre a empresa para Isso aí, visualização. isso aí. A Dove não faz mesmo, não. Eu duvido você ir lá na Dove Eu já e tentei. E pedir pra ver como é que faz. falar, ô Dove, você vai lá, vai ver um monte de bicho. Você vai ver lá. Então é isso. Tô no zoológico? Não. Lux também. É a Dove. É isso aí. Então entra lá na Vou falar da Essência. Rexona, porque a Rexona eu quero que patrocine nós. Alô, Rexona. Rexona não te abandona. Desodorante de Sabe, graça. velho, nós queremos vocês aqui para ver como é a fabricação e tudo mais dos Por produtos. favor. É isso aí, galera. Então entra lá. Eles têm no Mercado Livre, tem no Instagram, tem no Elo 7. Mas ele falou pra você ir no Instagram lá, no WhatsApp, que você consegue até um descontinho. Então é isso aí. Vamos começar aí, Brunão? Tá tudo certo aí? É, Bruno, tudo correto aí depois dos problemas técnicos? Tudo correto agora. Fala do ladinho assim, Fala do ó, ladinho do verde. naquela Bruno. marquinha Aqui, verde. assim. Aí, isso, garoto. Você é monstro, agora dá pra ver. Agora tá tudo bem aqui, tô segurando o microfone, é melhor. Eu até prefiro do que ficar aqui assim. ó. Pregador nato, né? Trouxe até Bíblia. É, tem que Mas não é trazer, Bíblia né? de crente não, né? De crente, Olha mas aí. é aqueles crentes universitários, né? Não, é crente liberal esse. Você coloca assim, você esconde. Esse é do crente liberal.
Na verdade, eu não ia nem trazer, mas a Rose falou, eles vão te zoar se você chegar lá sem Bíblia. Aí eu falei, é melhor levar mesmo, né? Não, é. Aí Conselho zoam de porque ele esposa. veio com Bíblia. Aí me zoaram porque eu vim com Bíblia. Mas aí, Brunão, quem é você? Eu sou o Bruno. O que você faz? Se apresenta aí pra quem não te conhece, tá Ah, ouvindo a eu gente. sou o Bruno Damasceno e eu sou... Eu acho que eu sou padeiro, né? Eu sei fazer pão. Não sei fazer tão bem, mas eu cadê o faço pão? algum. Eu não trouxe, na verdade era pra eu ter trago, né? Até pra tentar uma parceria com vocês, né? Mas isso aí. quem Nos sabe... próximos, Vamos né? falar mais sobre isso. Inclusive os cosméticos aí eu já comprei já. O negócio é bom, É né? bom, O hein? negócio é bom. Você É bom. esfrega na mão lá o Não tem o cheiro shampoo de e animais, né? O bagulho faz sabão, meu. Faz sabão, é muito bom. bom. Mas eu não comprei na promoção, né? Eu já tinha comprado antes. Então entra lá e compra de novo. Chegou, um mês depois começou aí essa promoção, mas eu vou comprar de novo. E eu sou o Bruno, sou padeiro. Desde os meus, 14 anos, 15 anos que eu faço pão com meu pai. Prodígio da padaria. Eu com 15 anos fazendo só merda. O cara com 15 anos fazia pão já. Comecei aqui na rua, inclusive, a gente tá aqui, né, na residência do Marcos. Eu comecei aqui nessa rua a fazer pão. E, enfim, já pensei muito em parar, em ir para outra área, mas não é fácil parar de fazer pão, porque Dá dinheiro. dá dinheiro. E só que come muito seu tempo, né? Você fica sem tempo para fazer outras coisas. Porém, esse sem tempo também é um sem tempo para você fazer o que você precisa fazer para sair da padaria. Então, para sair da padaria, eu preciso fazer o quê? Um curso, uma faculdade, algo que vai me sustentar, né? Teologia não vai me sustentar financeiramente. Então, eu tô fazendo pão ainda. E eu acho que vocês já comeram meu pão aí, gostaram, não gostaram? Sim, muito Tô bom. lembrado, não. Sim, sensacional. O Alisson já comeu, ele é mentiroso pra caramba. Ah, a gente queria. Eu esse sou pão, né? mentiroso? A gente não vai humilhar. Caramba. Nas festas, você nunca comeu meu pão? Não sei. Você já comeu, Isaac, meu pão? Já. Pô, já que dá dinheiro, a gente podia desistir do podcast e abrir uma padaria. O que vocês É, acham? aí, ó. O que Ó, você quem acha? sabe, cada quatro filiais. né? Vagapão. Vaga bread. Pô, mas você falou um negócio interessante aí que já vai me puxar aqui pra uma pergunta. Então, essa questão da padaria aí é uma coisa de família, né? Pra quem a gente conhece. Sim. Então, se você pudesse escolher hoje, você não seguiria... Não sei se veio... Eu sei que seu pai... Deixa seu pai ouvir isso, hein? Então, é Ele bom não- que já ele não compartilha vai, com os eu pais. Eu sei que você herdou isso, vamos dizer assim, do seu pai. Mas o seu pai herdou do avô ou não? Começou pelo seu pai? E já aproveitando, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, se você pudesse, tivesse uma escolha hoje, você não seguiria, quebraria em você o ciclo, ou você ama essa profissão, gostaria de dar continuidade na família aí, até quem sabe, né? Deixar aí Passar o legado. Suas filhas, né? Minhas filhas. Então, o meu pai começou com o meu pai, na verdade. Né? Eu acho que deve ter influência, porque o meu pai ele é mineiro. E quem tem aí pais... Na verdade, não só em Minas, mas quem tem aí os avós que moram no interior, em vários lugares aí do Brasil, sabe que, principalmente quando mora na roça, não tem costume de sair para ir no mercado, para ir na padaria. Eles fazem tudo lá. Né? Então, a minha avó, ela fazia... biscoito de polvilho, pão de queijo, tudo ela fazia em casa, ela nunca comprou nada. Então meu pai pode ter dado isso, esse feeling, né, de eu vou fazer pão, né, dela. Mas começou com ele começou a trabalhar na padaria Palmeiras, que tem até hoje ali na Marechal, não sei se vocês conhecem, perto da estação Marechal Deodoro, tem uma padaria chamada Palmeiras, ele começou lá. E não tem nada a ver com Palmeiras, é Palmeiras mesmo, tem umas palmeiras assim, sabe? E aí ele começou a fazer pão lá e ele, enfim, de lá ele montou a sua padaria aqui no bairro do Sol Nascente. Só que ele criou um ciclo na família da minha mãe. Então hoje eu tenho um outro tio que tem uma padaria aqui no bairro também, um outro que tem no Morro Doce, um primo que tem no Morro Doce, um primo que tem no Jardim de Abril e aí vai. Então a minha família é uma família de padeiros hoje, mais para minha mãe, né, pro lado da minha mãe ali com os irmãos dela. Mas todos influenciados pelo meu pai, todos saíram, né, passaram pelo meu pai, ajudaram ele de alguma forma, aprenderam o ofício e abriram suas padarias. Então meu pai ele meio que começou um legado aí que deve continuar. No meu caso eu acredito que vá encerrar comigo. Não acredito que as minhas filhas irão querer rumar, né, para esse lado aí. Talvez sim, não sei, mas eu acredito que não. Próximo, mas o os meus Bruninho. tios talvez sim, porque os meus tios aí têm
O meu tio daqui, por exemplo, ele tem 2 filhos homens que estão já ali, né, auxiliando ele, como eu fiz com meu pai. Como é que eu comecei, né? Você fez a pergunta. Eu comecei assim, o meu pai, ele tinha um funcionário, mas quando chegou com 13, 14 anos, meu pai falou, você não pode ficar vagabundando na rua, moleque. Mandou o Você cara tem que embora e falou trabalhar. assim, esse aqui é bom que não paga. Exatamente. Esse aqui é mais barato. E aí me chamou para eu trabalhar. E aí eu comecei ali leve, né? Trabalhava meio período e depois ia para a escola. Mas a partir dos 16 anos, puxado, né? Trabalhando. Não comecei, acho que ele não vai ouvir isso, né? Eu não comecei recebendo salário, eu comecei, como o Marcos falou, né? Ajudando por ajudar. Escravidão sendo ali, ó, você está ajudando a família, filho. Esse era o meu salário, né? Chegar em casa e saber, ó, você ajudou a colocar comida em casa. Você pôs o pão na mesa. Exatamente. Literalmente. E foi assim, aí eu comecei com os 16 anos. Eu cheguei a pegar o gosto quando foi 2016 que eu fui fazer um curso no Senai. E aí eu falei, não, agora eu vou enveredar mesmo por essa área, né? Até 2016 eu estava trabalhando porque eu precisava sustentar-me, né? E depois eu casei, eu precisava sustentar minha família. Casei com a Rose em 2013, então 4 anos aí eu precisava sustentar minha família. Aí eu fiz o curso do Senai. Hoje eu diria que eu não vou sair tão cedo dessa área, mas não porque eu não queira, mas porque eu quero sair, sabe, bem, pelo menos estabilizado ali financeiramente e sabendo já o que eu vou fazer. Eu tô tranquilo nessa área, eu gosto de fazer pão. Você perguntou se eu curto, eu gosto de fazer pão, eu acho que é algo legal. Eu não gosto dos moldes como eu herdei do meu pai, porque a gente herdou um sistema de tanto ter as nossas padarias aqui no bairro, como também transportar pão para fora, e essa parte de transportar pão para fora é horrível, principalmente depois que chegou o pão congelado. Não sei se vocês estão por dentro do mercado dos pães aí. Não, Super, cara. Super, lendo né? aqui uma notícia. Na Europa só se fala interessante disso. Mas depois que chegou esse mercado do pão congelado, atrapalhou um pouco a nossa vida, né? A gente trabalha com a massa fresca, então a gente faz o pão hoje, coloca o fermento, mas deixa ele num carrinho à temperatura ambiente, não tem câmera, não tem nada. É ele lá e ele vai fermentar. E o pão congelado dá uma certa tanto estabilidade, porque a gente não tem controle sobre o tempo. Então a gente olha lá a temperatura, a gente vê a previsão do tempo na madrugada, mas eles podem errar. E se eles errarem, a gente errou no fermento e o pão não vai ficar tão bom. E o pão congelado não tem esse problema, porque ele pode acomodar o pão lá, tirar o pão do freezer e acomodar ele para ele fermentar no período que ele quiser. Ele pode colocar numa câmara fria ou numa câmara, né, que vai esquentar o pão para ele acelerar a fermentação. Então dá muito mais estabilidade para a pessoa que recebe isso, né, os mercados, enfim, as padarias que trabalham com pão congelado, e dá também mais tranquilidade para a pessoa. Então ferrou um pouco com a gente. É isso que eu estou querendo dizer aqui para vocês em linguagem mais polida. Ferrou isso um que pouco. eu pensei, caraca. Ferrou um pouco com a gente. Por que vocês não fazem, então, pão congelado? Então, porque demanda um investimento que a gente não julga que seja... fazer. Se a gente não tivesse as padarias aqui, top, né? Se o nosso forte só fosse o pão de rua, mas a gente construiu a nossa padaria aqui dessa rua, por exemplo, já tem o quê? 20 anos. Então a gente construiu uma coisa de 20 anos e deixar isso para ir para o mercado que já está muito saturado. Começou aí há 10 anos, mas já está muito saturado. Não é algo novo, né? Por exemplo, quando a gente chegou no bairro, a padaria do meu pai foi a primeira padaria do bairro. Então a gente meio que inovou no bairro. Agora não seria uma inovação, seria entrar no mercado extremamente competitivo já. Então a gente não julga necessário. E aí eu estou enveredando para essa área de ter a padaria apenas e não trabalhar para fora. E nessa área eu gosto. Essa área dá tempo para você investir, fazer outros tipos de pães, enfim, investir em confeitaria também. Então eu estou gostando muito dessa área. Esse curso que você fez no Senai, de quanto tempo que ele foi? Um mês. Um mês? Um mês. Um mês e eu aprendi pra caramba. Tem cursos mais... Todo dia indo, como que era? Todo dia. Um mês indo todo dia e ficando lá o dia inteiro. É um curso puxado, tem uma apostila com vários e vários tipos de pães que você aprende. Mas não é um curso, vamos dizer assim, nossa, o top, né? Porque quando se fala Senai, é o Senai, né, meu? Mas tem cursos mais que duram mais, né? Muito mais conceituados, só que eu não vi necessidade de fazer. Eu aprendi, na verdade, o que eu precisava para saber fazer pão, eu aprendi com o meu pai. Eu aprendi na prática. Quando eu cheguei lá, eu queria impor a prática lá na teoria, para você falar, mas não é assim. E aí eu juntei a teoria com a prática e melhorei como padeiro. Mas eu já sabia muita coisa pelo meu pai.
né, que ele me ensinou. E agora é testando. Eu não vejo necessidade de fazer. Eu não investiria. Né? Tem coisas que a gente não investe, né? Você pensa, pô, eu não vou investir num curso desse. Várias vezes eu conversei com pessoas e falaram, eu gosto da minha área, mas do jeito que eu não vou investir para ficar nessa área. O Alisson mesmo começou a fazer ETEC aí, não continuou fazendo ETEC. Não lembro disso. Não lembra, né? Eu sei que você não lembra, mas eu lembro. Você vê como ele gostava da Era ideia. o caminho do céu lá, né? Que vocês chamavam lá. Tinha que andar, né? Horrível. Mas assim, se você fosse fazer uma faculdade hoje, você faria o quê? Hoje eu tô teologia, cara. sem ser teologia. Eu não sei, cara. Por isso. Na verdade, eu não faria uma faculdade para. Hoje eu não me vejo fazendo uma faculdade para trabalhar. Inclusive eu vi alguns episódios do Marcos falando que começou a fazer história, mas sem nenhuma pretensão aí, né? Se você quiser falar aula, virado assim, ou virar o microfone. de aula e tudo mais. Pescoço não vira. Fazendo assim, né? Eu falo com as mãos, vocês perceberam isso, né? Sim. Por O isso que era pessoal não bom tá ele não vendo. ficar aqui, porque eu ia fazer. Né? E eu também não vejo eu fazendo uma faculdade, como o Marcos disse, para Por prazer. trabalhar hoje. Eu faria porque eu quero agregar conhecimento naquela área. Não é o caso de teologia. Teologia eu faço de fato porque eu me senti Você achou, comissionado para fazer. Estou fazendo com muito esmero e com gosto. Mas eu não vejo fazendo um curso. Talvez um curso Muito sim. Muito quê? Com muito gosto. Isso. Esmero. Tá ok. Só pra vocês entenderem, tá, galera? Aqui é outro nível. Embora ele é do time reprovados, ele também é do time... Uma pergunta, Brunão. Terminou o ensino médio? Terminei. Então, ensino a gente médio. tá Mas ficou quebrando- quantas vezes na 8ª série? Nossa, eu fiquei uma vez na 8ª série. Então, eu posso contar essa história? Pode. Eu fiquei na 8ª, né? do time reprovado. Olha como que foi interessante. Eu reprovei. Não vai ver, acho que ela não vai ver, não. Eu reprovei por causa de uma professora chamada Mirtz. Quem conheceu a Mirtz? Artes, mano. Eu reprovei por causa de uma professora de artes. Porque eu não entreguei alguns trabalhos que eram desenhos. Eram desenhos que eu tinha que fazer lá e pintar e eu não entreguei. Pô, melhor professora. E a Mirtz me reprovou, né? Ela tinha que votar no conselho reprovar e em ela artes, votou para educação que eu reprovasse. física. Não, era só E- desenhar o céu. Ele não. Eu Era tinha- uma casa, um jardim. Eu fiz um desenho na árvore. 5ª série eu e me eu lembro. usei por vários anos. Não, eu me lembro que o Rossini passava... Você vê lá, 3º ano do Alisson, é o mesmo desenho da O 5ª mesmo série. O desenho. mesmo desenho? Eu me lembro que o Rossini passava Mas você lá uns fazia de desenhos, novo ou você guardou? Aí eu Não, fazia os negócios nada usava a um ver. pouquinho. Se dava pra usar umas 3 vezes, dava. Aí ele chegava... Meu Deus do céu. Fala aí, que nível, Marcos. hein? Eu lembro que eu levava uns Parque desenhos Anguera, pro Rossini. E aí ele falava assim, ó, desenha aqui, não sei o que, um desenho abstrato, sei o que. Se, Mano, eu se fazia- fosse o Rossini, eu não ia reprovar. O Rossini Então, é legal. eu levava qualquer coisa ele. Rapaz, muito bom. Nem sabia o que era. Mas o... Muito bom isso aqui que você quis fazer. Muito É bom. que o Rossini, ele tinha uma visão à frente. Exato. Ele olhava, pô, ele viu o desenho, por mais que você falou, o Marcos é um cara criativo e você não é? Então o Rossini tá certo. E a Mirtz? Não, é um dos meus A Mirtz é Falou uma que você não sabia retrógrada, desenhar, retrógrada, você também é? não sabia. Não, eu sabia, mas eu não me policiei, eu entrei na turminha da bagunça, enfim, eu repeti de ano. E aí, o que a minha mãe fez? Nessa época, minha mãe ela Apanhou. trabalhava só de contadora, né? Inclusive, ela trabalha ainda, mas ela tem a padaria agora. E ela trabalhava no centro, lá na Santa Cecília. E aí ela falou, você repetiu, então agora você vai estudar 8ª lá na Santa Cecília. De manhã, você vai acordar às 5 horas da manhã e vai lá pra Santa Cecília estudar. Não, mãe, eu não repito mais não. Pior E punição. aí eu... Pra fazer uma árvore. Que droga, pra fazer uma árvore. Maldita árvore. A árvore me levou pra lá. Que a minha dislexia fez isso comigo. E aí eu fui lá pro centro e fiquei, passei de boa na 8ª. E aí olha que interessante, que eu fui estudar numa escola lá, que é uma escola pública, e não é uma boa escola, vamos dizer assim. Seria o Parque Anguera, mas no centro, né? Então, só pra você ter uma ideia, minha professora de matemática, por exemplo, ela dava aula lá de manhã e de tarde ela dava aula no Mackenzie. Então ela era uma boa professora. E aí eu aprendi coisas no 8º que quando eu voltei pra cá, que aí eu passei de ano, minha mãe falou, agora você pode retornar, né, à sua casa lá Vai no estudar Parque à noite, Anguera. no sol nascente. Vai Você estudar à voltou pra noite. dar aula. Grande. Aí você deu aula de Aí ela te matemática. deu o segundo castigo, né? Não, quando eu voltei, as coisas que estavam passando aqui no primeiro ano, eu tinha visto lá, cara. Eu falei, nossa, incrível. Oh, eu tinha incrível. visto lá já, na 8ª série. Então foi lá na outra escola que você aprendeu a ler. Que Não, aqui você não que sabia, isso. né? O Alisson fala que ele estudou comigo, né? O Alisson era terrível também. Eu viu? vi umas 2 vezes o Bruno na escola no ano que eu fiquei com ele. Tá bom. Eu não faltava, mentira do Alisson, eu não faltava. Aí eu voltei, mas aí, ó, teve um porém também. Eu só não repeti de novo
Porque eu nunca fui um bom aluno, por incrível que pareça, eu nunca fui um bom aluno na escola. Eu era bom em algumas Fala pra matérias cima do microfone. que eram humanas, vamos dizer assim, português, história, eu era bom. Mas em números nunca fui bom, em matemática, química, tudo que envolve exatas, meu Deus do céu. E aí eu conheci uma galera legal, né, que até hoje eu conheço essa galera, que foi a galera da Igreja Vida com Cristo. Obrigado. Me salvaram 2 vezes, né, porque se eu não tivesse conhecido esse pessoal, você não tava. O Natan tava, o Natan lembra dessa época. Se eu não tivesse conhecido esse pessoal... Ele estudou comigo no ano que ele repetiu, galera. O Alisson já... Vai ter briga, hein? E aí essa galera me salvou, porque eu tava enveredando de novo para um caminho de bagunça e de noite, embora eu sempre tenha sido um cara assim, bem lúcido nessa parte de... Fazia bagunça, mas nessa parte de enveredar por caminhos aí, né, que não são corretos, eu nunca cheguei perto, graças a Deus meu pai sempre pegou muito no pé, mas eu tava indo pra bagunça de novo, eu ia repetir, né, e aí eu conheci essa galera e através da célula da escola eu fui ganho e comecei a estudar, por incrível que pareça, eu me tornei um cara que estuda, que lê, por conta da igreja, por conta de Cristo. Sem Cristo eu não teria estudado, não teria lido, não teria feito nada, eu seria eu ainda sou, né, mas eu seria pior. Eu seria muito mais burro do que eu sou. Cara, você lê muito, mano. Muito. Muito. O ano passado, quantos livros você leu? Eu li 37 livros. E desde o início desse ano até agora, você já leu uns 20, Já leu né? uns 30. Não, eu li... Já tá chegando, já. Eu li 8 já. Ô, Caramba, louco, mano. velho. Mas foram livros mais... Eu li umas 450 páginas, porque são livros numa série que eu tô lendo que é 45, 50 páginas, 40 páginas. Eu acho que eu não li 5 páginas. Desde o ano passado até agora. E tem o grupo de leitura aí também da Bíblia, né? O Isaac tá Sensacional. O Isaac tá participando. Que tem que ler a Bíblia também, né? Todo mundo é crente aí. Vocês é o crente, né? Sim, sim. Vocês são crentes. Não, a Bíblia a gente lê. Inclusive tem Então, célula daqui a pouco. tem a Bíblia também. A gente tá num programa aí de ler 3 vezes o Novo e 1 vez o Antigo. Então, foram os livros, mas eu não deixei ele ler a Bíblia. Eu li a Bíblia também, né? Não tô lendo só livro, não. Aproveitando... Senão, né? Fica Senão, bitolado. Fica meio... Aproveitando... Muita coisa que eu quero te perguntar, cara. Você falou, né? Você conheceu a galera da igreja lá na escola e tal. A partir daí você começou a estudar. E como que foi esse processo, assim, de aprendizado para você? Quando que você parou e falou, caramba, eu tô com bastante conhecimento já? Ou você não teve isso? Tô com bastante conhecimento. Não, assim, porque de fato, assim, você desponta da média das pessoas em questão de leitura, de ter essa disciplina de ler muitos livros e tal. Eu não sou assim, né? Eu não sei se os meninos aqui, eles têm a... Cara, isso aí que você falou vai me puxar para outra pergunta, mas vou esperar primeiro ele responder essa para não atropelar. Não, ainda bem que você chamou pra falar que você vai falar depois, né? Depois da vinheta. Assim, o que eu quero dizer assim, eu, por Depois exemplo, dos eu lembro comerciais, quando eu era adolescente, eu fui tentar ler um livro, o primeiro livro que eu li, era um livro, tipo assim, de umas 100 páginas, mas eu tinha muita ansiedade, tá ligado? Na hora que eu pegava o livro, eu ficava assim, caramba, que sensação de perda de tempo, sabe? E tinha muito isso, eu não sei se você teve isso, nesse sentido, como que foi esse processo de você criar essa disciplina de leitura? Foi difícil? Foi tranquilo? Como foi? Então, foi na verdade, já contei muito isso até na igreja, foi uma experiência meia... Inclusive foi nessa rua aqui, essa rua aqui é poderosa. Mateus 29? Isso, teve essa experiência. Quando eu comecei a ir para a Vida com Cristo e fui ganho, e estava na célula da escola e tudo mais, eu ainda não era um cara... Eu despontei para estudar na escola, mas muito mais, assim, por uma questão pragmática. Eu preciso passar de ano, preciso sair da escola. Mas eu não me tornei um estudioso que vai além. Eu era médio, eu preciso estudar isso para eu tirar nota e passar de ano. E aí eu passei por uma experiência, que foi nessa rua aqui, que foi quando a gente saiu de um culto de jovens da igreja, e a gente estava vindo na casa de um irmão, e tava uma galera, tinha umas 20, 25 pessoas que iam na casa desse irmão aqui nessa rua. E aí o Herbert até participou aqui com vocês, né? O Herbert, ele tava naquele jeito brincalhão dele, e aí tinha uma irmã do lado, ele foi e fez assim no ombro da irmã, e a irmã percebeu que ele tava querendo zoar, né? E fez assim. E aí quando ela fez assim, aí o Herbert, olha, a Bíblia está dizendo que quando um irmão em Cristo vai dar um abraço em você, você precisa receber esse abraço.
Aí ela ficou brava. Caramba, como assim? Eu nunca li isso. 10 piadas na cabeça. Tinha os irmãos pregar, assim. Tem uns irmãos que vai começar a pregar isso aí agora. Aí o Herbert falou, tá lá em Mateus 29. E eu não tinha conhecimento, mas eu era ávido. Deixa eu conferir. E aí eu fui, né? Agora eu Eu vou fui ganhar assim, muitas ó. almas. Aí eu fui e peguei a minha Bíblia. Meu, eu não sei como eu consegui fazer de maneira tão, né, que ninguém visse, muito escondido, só uma pessoa viu. Mas foi o cara errado que viu, né? E aí eu olhei lá e eu passei Mateus 28, na hora que eu virei era Marcos, mano. Eu falei, mano, não tem Mateus 29, ele tava zoando. Sabe como você... eu não tinha visto ninguém vendo, mas você sentiu que o mundo inteiro tava olhando pra Deus você e viu. dando risada. Falei, Deus viu, tava cara, lá. como assim, meu? Aí o cara foi e viu ainda, o irmão falou, Bruno tava procurando Mateus 29, aí todo mundo começou a me zoar. Mas eu não fiquei triste aquele dia por conta da zoeira, eu fiquei triste de fato porque eu tinha sentido a presença de Deus já na igreja, eu tinha me convertido de fato e eu me senti um cristão. Né? E naquele momento eu não me senti um cristão, porque eu falei, cara, eu não conheço a Bíblia, como que eu posso ser um cristão se eu não conheço a Bíblia? E aí depois desse dia, eu peguei uma resolução pra mim, eu falei, eu vou conhecer a Bíblia. E aí o que eu fazia? Eu dormia com ela debaixo do meu travesseiro, quando eu acordava para ler as escrituras, e eu nessa época não trabalhava tanto ainda como eu trabalho hoje, então eu ia pro trabalho 9 horas da manhã às vezes. E aí eu acordava às 6, ficava das 6 até às 9 lendo. Na época que eu comecei a namorar com a Rose, eu já esqueci dela, eu marquei com ela 11 horas pra ir na casa dela lá ver ela e eu esqueci ela. E aí, cadê? Né? Na época não tinha o WhatsApp, ela mandava mensagem ainda. Cadê você, meu? E eu esqueci, eu tava lendo a Bíblia aqui, eu fiquei 5 horas lendo. Aí eu li a Bíblia inteira, nesse ano aí que aconteceu essa experiência. E depois disso eu comecei um processo que ele foi sendo depurado. No começo, ele era muito egocêntrico, ele era muito... Eu queria conhecer por conhecer, eu queria conhecer para chegar para o Alisson e falar, você não sabe o que você está falando, deixa eu te explicar. E aí o próprio conhecimento, o próprio avançar nas escrituras, em conhecê-las, quebrou eu completamente. Hoje eu tava ficando assim mesmo. Eu estava ficando Não, assim. de verdade. E você mudou. Eu mudei, né? Não, então. Que eu tava te odiando. Já né? chegou na parte que eu queria, que foi que eu falei que eu ia aproveitar a pergunta do Natan. No meio acadêmico, como um todo, né, nas faculdades você vê isso, que é um meio de vaidade, né? O meio de conhecimento é um meio de vaidade, como o Bruno falou de egocentrismo e tudo mais. E queria que você falasse um pouco, né? Você já falou essa experiência, queria até que você aprofundasse um pouco mais nela, porque eu me lembro que quando eu me converti, eu comecei a fazer o seminário lá na igreja, né? Seminário teológico, e eu aprendi muitas coisas. E no começo, de fato, eu também tinha esse interesse de conhecer mais sobre Deus, mais sobre a Bíblia. Sério, né? Eu tô até preocupado. E tudo mais. Tô Só que conforme eu fui adquirindo conhecimento, aí eu senti isso mudando em mim, que eu comecei, cara, a ficar bem altivo mesmo. Isso. Eu me lembro que eu ia eu chegava, abria o Facebook e ficava procurando debates para mostrar o meu conhecimento. Então eu entrava nos debates justamente para mostrar, falar assim, mano, são bosta, cara, o que você tá falando aí tá totalmente errado, tanto para ateus quanto para os cristãos que eram rasos, né? Então, cara, foi um processo bem complicado para eu ver, porque eu não conseguia chegar a isso em mim. Algumas pessoas chegaram e falaram assim, Marcão, dá uma segurada aí, mano, tá se achando e tal, e eu pensei que era zoeira. Mas aí depois, quando eu percebi que muitas pessoas estavam falando, eu falei, caramba, mano, eu tô assim mesmo. E aí eu até pensei em sair do seminário, mas aí depois eu tive, né, toda uma experiência com Deus em relação a isso. Então eu queria que você falasse um pouco em relação a isso, né? Todo mundo que está ouvindo aqui, que talvez se interesse, fala assim, caramba, eu preciso aprender mais. Queria que você falasse um pouco da sua experiência em relação a isso, ao buscar conhecimento, o problema que isso traz. Porque hoje, quando eu vejo essa questão, cara, eu vejo muitos fariseus, velho. Sim. Porque os fariseus na época era isso. Né? Os caras tinham conhecimento e eles... Enfim, não precisa nem falar, quem lê lá... conhece a Bíblia, sabe como os fariseus eram, então cara, me fala, mano, eu era o fariseu em relação a isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Boa. Eu tinha isso, eu tenho uma história minha, meu, que é muito... Eu entrei num debate uma vez, eu estava lendo aquele livro do Norman Geisler, Não Tenho Fé o Suficiente para Ser Ateu. Eu estava lendo aquele livro, estava tininho no livro, e aí eu entrei numa pregação, não sei se eu entrei ou se eu vi lá uma pregação, olha lá, era uma pregação do André Valadão,
e ele tava pregando lá na Lagoinha, e aí nos comentários do YouTube lá da pregação, tinha um ateu, e o cara tava metendo o pau lá na pregação em si, mas com argumentos filosóficos a favor do ateísmo. E eu falei, eu vou acabar com esse cara. Era na época, não tinha nada, não tinha Face ainda, era YouTube. Eu falei, eu vou destruir esse cara. E aí eu comecei a debater com ele, enfim, os argumentos do cristianismo eram bons. Então eu posso dizer que os argumentos cristãos venceram ele ali. Mas foi pura vaidade. Eu não tinha nenhum interesse. Eu fui debater, e esse é o pior problema, por isso que eu tenho uma dificuldade com debate, não em querer debater, né, mas em não conseguir ver nenhuma possibilidade de salvação para o meu oponente. Sabe, quando é debater por debater. Né, pelo menos nesse viés cristão. Política não, história não, economia não. Mas cristianismo, cara, quando você vai debater com o cara e, tipo assim, a sua única esperança é derrotar ele. Derrotar ele não faz sentido para o cristão. Eu preciso ganhar ele precisa vir para Cristo. Né? E eu fiz aquilo por pura vaidade. Eu só destruí o cara e ele ficou com raiva e apagou os comentários e foi embora. E ele pode estar perdido, talvez morreu e não conheceu Jesus. E hoje eu vejo sua, isso. Né? E a culpa é minha. E Deus talvez vai ser cobrado. cobre de mim, né? Talvez. Eu vi isso em um podcast do Dizascope, eles comentando a respeito. Acho que é um fala livro. dos concorrentes. Não, a gente quer isso aqui, a gente chamar o Douglas Gonçalves. Douglas Gonçalves. Vamos derrubar o Ele Deus falando do sobre um livro, se eu não me engano, do Jonathan Edwards, que ele dá de como que você descobria se uma pessoa, as evidências de um novo nascido, do novo nascimento. E aí ele falou assim que a gente hoje, e eu concordo com isso, né? A gente quer desenvolver essa habilidade de achar quem é o novo nascido para chegar muitas vezes em altivez, né? Apontar o dedo e falar, não, você não nasceu de novo, eu sei, você não tem evidência de que você não nasceu de novo. Aí ele fala, né? Quando Paulo vai falar dos judeus lá em Romanos, ele fala com dor, né? Ele fala, meu povo, eu queria muito que eles se convertessem. Ele constata o fato que eles não são novos nascidos, mas isso dói nele. Isso dói nele, não é? E acho que essa questão do debate, eu cheguei nesse mesmo ponto, assim, eu passei por isso também, essa altivez, assim, você está estudando, você sabe mais de todo mundo, mas caramba, o amor pela conversão, né, para que o cara conheça Jesus, tenha essa vida, né, esse toque na vida, não simplesmente ali a persuasão por ideias, isso não acontece no debate, né, eu nunca vi, na verdade, né. É bem louco. Eu lembro que eu tava conversando com o Bruno uma vez e não tinha nada a ver o assunto. Era sobre a questão de dar alimento para as pessoas, né? Aí eu lembro que o Bruno falou no seminário que se você for pregar para alguém que tá com fome, você não pode chegar pregando. O Thiago fala isso, né? Aí, o Bruno, ele tava comentando esse texto, inclusive. Tem o Bruno da Bíblia. Bruno em grego é Não, Thiago. que o Bruno, ele A tradução do Thiago Thiago da da Bíblia, texto, ele era falou, tipo, Bruno. mano, eu lembro até hoje do Bruno falando na aula, que ele falou, tipo, o cara não quer ouvir nada, ele tá com fome. Ele falou, alimenta o cara, depois você vai com o evangelho, porque o que mais importa é que ele esteja em condições de ouvir o evangelho para que ele entenda. Aí eu falei, tipo, eu pensei nisso na questão de debate, que antigamente, tipo, eu passei, que acho que todo mundo aqui passou, por esse quesito de, eu sei, eu vou debater que nem louco, mas só pra ganhar, mas depois que você percebe que o mais importante é o cara entender, muda tudo. Porque é o propósito central, não adianta nada eu saber tudo da Bíblia, só que se eu usar só pra altivez, assim. Exato. O que você diria, cara, para alguém que tá ouvindo, que tá aí talvez passando por esse momento assim de altivez? O que você diria? Eu diria que o que me ajudou a largar isso foi a igreja local. Inclusive, hoje, quem vê a maioria dos meus textos que eu escrevo, vê que eu enfatizo muito essa questão da igreja local, porque se você está fazendo teologia, né, aqui o ouvinte mesmo que você falou, né, que estava fazendo teologia, se você está fazendo teologia e você não vislumbra a igreja local como o local onde você vai aplicar a teologia, é sem sentido. É sem sentido. Ainda que você possa, eu quero também ir para o meio acadêmico, Bruno. Mas só o meio acadêmico, cara, eu pela experiência do que eu tenho visto, né, nas universidades, inclusive eu passei em universidades, né, eu hoje estudo num instituto, mas eu passei por universidades cristãs, né, não são universidades seculares com um curso de teologia, são universidades cristãs,
onde eu falei, não dá para fazer aqui, não dá porque não é para a igreja, não é para a igreja local que eu estou sendo formado aqui, eu estou sendo formado aqui para duas coisas, primeiro para ser um liberal, um herege, e segundo para ser um militante político, ideológico, e por aí vai. Então eu saí, fui para esse instituto confessional, que tem ali uma base, né? Olha, a gente crê nisso, a gente crê nisso, a gente crê naquilo. Não é um instituto que é reconhecido pelo MEC. E isso, para o curso de teologia, você que está fazendo teologia, isso para mim fez toda a diferença agora. A gente não precisa da aprovação do MEC. Glória a Deus por isso. Mas eu diria que você tem que se envolver com a igreja local. Por quê? Porque tudo que você está conhecendo não é filosofia, vamos dizer assim, sabe? Não é uma coisa que você está conhecendo e você vai expor para uma audiência aí de 500 pessoas e os caras, nossa, que legal, você vai ser um coaching, né? Você vai chegar lá na galera e, vou dar uma palestra motivacional para vocês, agora vocês vão dar um up na vida de vocês. Não é para isso, o que a gente aprende na teologia se aplica, tipo, eu consegui aplicar a irmãzinhas de 60 anos na igreja, cara. E isso quebrou a minha altivez. Quando eu peguei lá um tema bíblico que eu usei para um debate, e quando eu expliquei ele para a irmã falou, era disso que eu precisava, Bruno. A minha fé foi edificada agora. Eu vou permanecer em Cristo. Eu falei, caramba, porque era o que eu não consegui fazer com o cara do debate. Eu não consegui influenciar a vida dele de tal forma que ele viesse para Cristo. Mas o que eu aprendi na teologia pode ser aplicado à vida de uma irmã que vai mudar a vida dela, vai transformar a vida cristã dela. Você pensa, vou dar um exemplo da teologia, na justificação pela fé. Quantas vezes você debate isso na universidade? Se vocês um dia, no seminário mesmo, quando a gente vai falar de justificação pela fé, pega ali aquele tema da reforma protestante, tem pano para manga para falar de justificação pela fé contra o catolicismo e as obras. Mas o que faz diferença na justificação pela fé? O dia que você chega no irmão e ele acordou, por exemplo, desesperado, falando, eu sou muito pecador, Bruno. Não tem esperança para mim. Quantas vezes eu ouvi isso de irmão? Não tem esperança para mim, eu sou pecador, eu não consigo deixar isso, eu não consigo abandonar isso, e eu não vou entrar no céu fazendo isso. E aí você chega pro cara e fala, mas você não entendeu a justificação pela fé, e você explica para ele. E ele permanece em Cristo porque ele entende a doutrina da justificação pela fé. E isso quebrou a minha altivez. Quando eu percebi que não era para mim o conhecimento. Enquanto for para mim, é nada, é palha. É para o outro o conhecimento. E quando eu me envolvi na igreja local e participei ativamente da igreja local, isso foi quebrado em mim. E hoje, por isso que eu disse, que eu mudei completamente. Tipo, antes eu era completamente altivo e hoje eu olho para mim e falo, cara, eu não conheço. Por que eu não conheço? Porque eu não consigo pegar uma doutrina e extrair dela todas as implicações para a vida cristã do Natan, por exemplo. Para pegar uma mazela da vida do Natan e falar, Natan, a Bíblia ensina isso para você, cara. A Bíblia tem uma resposta para essa questão. Eu não tenho isso. Em muitas áreas eu tenho conhecimento. Então você começa a ver que você não conhece de fato. Porque conhecer a Deus, eu até falei disso numa aula de EBD, que a gente conhece a Deus não apenas intelectualmente. É isso que eu diria, respondendo à questão do Natan. Você não conhece a Deus intelectualmente. Na faculdade talvez sim. Mas conhecer a Deus tem uma questão intelectual, mas também tem uma questão emocional e tem uma questão volitiva, de vontade. Eu falei palavra que vocês não entenderam, volitivo. Nossa, desculpa. Turma do fundão. Que é o quê? O que significaria isso? Você tem que conhecer Deus na sua mente, ou seja, você tem que entender a doutrina, mas a doutrina ela tem que chegar no seu coração, de maneira que você ame a Deus por meio dessa doutrina, e ela também tem que chegar à sua volição, ou seja, ela precisa fazer você obedecer a Deus. O que eu vejo no meio acadêmico, o Marcos também pode ver isso no meio acadêmico dele, que tem muitas pessoas que elas vivenciam uma disciplina na academia, mas aquela disciplina não tem nenhuma influência na vida dela. O cara estuda história, mas ele estuda para na sexta-feira ele sair com os caras para beber, ele não está nem aí para o curso. O cara faz teologia, mas ele não obedece a Deus, ele não vai numa igreja local. Eu conheço pessoas que fazem teologia, mas eles não vão numa igreja local, eles não são crentes, eles não frequentam a igreja. Acho que até é muito comum, né? Assim, a gente vê nesse mundo de comentários no Facebook, galera que parece que só busca aprender para falar mal das coisas. Exato. E não tem uma igreja local, não tem uma coisa, porque o que ele aprende na teologia é só para favorecer aquilo que está na mente dele
e nunca vai edificar a igreja, porque ele já viu todos os defeitos da igreja Ou pra e agora algum cargo, ele, né? Eu vi ele uma notícia descobriu. esses dias, não sei se é fake news, que o Justin Bieber tá fazendo um curso aí pra ser pastor. Se é verdade, eu não sei. Se Eu vocês também não podem dar uma sei, mas eu conferida. sei que ele tava Mas frequentando é a Mas isso aí. igreja, ele né? tava indo pra igreja já faz tempo já. Ah, mas fazer um curso pra ser pastor aí já é complicado, né? Ah, tem que Mas não se conhecer faz o pra ser cara de pastor, perto. seminário? Não sei, Então, se for aí- bênção. então, O que aí- é complicado? Eu não vou queria julgar. ouvir sua opinião. não, então, aí o que acontece é o seguinte, por exemplo. Ó, Tá Rodolfo. julgando o cara, Marcos? Ó o Rodolfo. Não, eu tô. Então você tá querendo falar que famosos não se convertem. É, você tá querendo dizer que o cara não Não, pode. vamos pro Então a partes. conversão do Rodolfo Vamos é por partes. mentira. Briga. Não, porque, por exemplo, um cara fazer eu não sei da vida dele, né? O Adson falou aí que ele é um cristão genuíno. Então isso aí já pode ser. Quais são as evidências? Não né? sei. Que você Olha o que você fez. O que você considera um cristão genuíno? Não, você que disse. Não, eu não falei. Você tá falando que eu disse. Não, mas assim, a preocupação é ter um curso para você aprender nesse curso a ser pastor e você não ter a aptidão, né? Não ter o dom para ser pastor. Porque, por exemplo, o Bruno falou hoje que existem pessoas que têm... E de fato é porque o Binho já falou sobre isso também, eu já ouvi ele falando sobre isso. Tem pessoas lá que estão fazendo teologia ou para um cargo da igreja ou porque alguém falou e falou assim, mano, vai lá, você vai ter que ser o pastor, vai lá, você vai ter que ser o líder de ensino da igreja, exemplos, né? E aí o cara vai lá e faz. Só que o cara não tem o dom para isso. O cara não se aproximou de Deus, não ouviu de Deus, falou assim, você é pastor, você é evangelista, você é isso, você é aquilo. E aí, como o Bruno falou, vai gerando uma academia que é por interesses. Não é a galera que chega lá e enfim. Eu entendi. Fala do livro do Shed lá que você me recomendou. Eu li esse livro ano passado, é muito bom. Então, isso que o Marcos falou, se a gente fosse resumir, né, eu diria que todo o pastor, ele vai ser em algum nível um teólogo, não no sentido de que ele fez um curso oficial de teologia, mas ele vai ser um teólogo no sentido de que ele vai buscar conhecer a Deus. Esse é o significado, vamos dizer assim, de teologia. Conhecer a Deus nesses 3 níveis, né? Mas nem todo teólogo vai ser um pastor. E isso não necessariamente precisa acontecer, um teólogo ser um pastor, mas um teólogo ele precisa fazer parte de uma igreja local, ele precisa ser um mestre, ou ele precisa ser um conselheiro, ele precisa querer usar a teologia para edificar os seus irmãos na fé. Se não, é fazer por fazer, acrescentar conhecimento, ou ser um profeta do caos numa rede social, enfim, várias outras aplicações, mas que não vão glorificar a Deus. E esse livro do Shed, para falar o quê? Para eu relacionar Lembra o argumento do Shed sobre... essa questão ser pastor. do comissionar. Na verdade, Deus ele comissiona para o Shed, né, colocando o desejo no coração do camarada. Então, o cara que deseja o episcopado, vai dizer o Paulo, ele deseja uma coisa legal. Né? O Paulo, você deseja o episcopado, glória a Deus. Só que tem alguns outros, né, requisitos que a pessoa tem que ter, além desse comissionamento divino que vai vir no coração da pessoa, mas que vai ser confirmado pela igreja local. Eu enfatizo muito, vocês vão ver eu falando muito aqui da igreja local, porque, depois que eu entendi essa questão de igreja local, mudou completamente o meu cristianismo. Né? Então, assim, tudo que for acontecer com você de bom na sua vida cristã vai passar pela igreja local, vai acontecer por meio da igreja local, e a melhor coisa que tem é você edificar e ser edificado na igreja local, é você conquistar alguma coisa na igreja, conquistar tipo alguma posição na igreja, alguma função dentro do corpo, e você vê a igreja se alegrando com você. Você vê a igreja dando o amém, falando, cara, você vai ser isso, glória a Deus, você é uma bênção. Não é porque você fez um curso, por exemplo, sabe? Eu vou ser o pastor por quê? Porque eu terminei o curso lá de teologia. Balela, não vou ser pastor porque eu terminei o curso, eu vou ser pastor se Deus quiser que eu seja. E seguindo o conselho do Spurgeon, né, enquanto eu conseguir fugir, eu tenho que fugir. Uma vez um membro da igreja do Spurgeon chegou para ele e falou, eu estou me sentindo chamado, eu estou sentindo que Deus está me chamando para ser pastor, o que você me aconselharia? Ele falou, enquanto você conseguir correr, você corre. Se for mesmo, Deus vai quebrar você e não vai ter jeito de você correr. Mas enquanto der para você fugir, você fuja disso. E eu tomo isso para mim em qualquer outra área que não seja dar aula na igreja. Enquanto eu puder fugir, eu vou fugir. Mas, se Deus quiser, vai... Mas já vai ter chegaram jeito. a dar meio que indireto, tipo, ô Bruno, você sabe pra caramba, você poderia ser pastor e tal. Mano, tem uns caras zoeiros assim, né? Até nessa mesa aqui tem uns caras zoeiros demais, que Renatan. sempre falam, né? Eu não sou engraçado. Sempre Natan. Que sempre terrível. zoam. Mas
enfim, quando aconteceu essa mudança, Diácono, né? mudou tudo isso, sabe? Hoje eu olho para a igreja local e, cara, se eu for ter que ser alguma coisa é porque Deus ama a igreja local e Ele vai fazer acontecer. E hoje eu me sinto no local onde eu tenho que estar, que é dando aula na igreja. O que eu fazer fora de dar aula na igreja, eu estou ajudando o corpo e eu estou feliz com isso. Mas eu tenho certeza que Deus quer que eu ensine, né? Que eu esteja ali no ministério de ensino da igreja ensinando de alguma forma. O que Ele quer mais pra frente é plano insondável dele, só um dia que Ele quiser revelar. Né? Pode entrar no cenário polêmico já? Lógico, mas eu tenho uns bem legais aqui também. Não, Não a era gente esse não os fala temas coisas polêmicos? polêmicas. Cara, tem um assunto você já estudou bastante a respeito. Você vai falar mesmo coisa polêmica? Vou. Por isso que a gente tirou você do podcast. Falou pra você não voltar de vez. A gente comumente ouve aí, né, das pessoas falando que a igreja ela precisa aprender a receber homossexuais, a igreja precisa aprender, a igreja precisa. E isso sempre fica subentendido que a gente, eu digo, a igreja, né, não trata bem os homossexuais, a gente não sabe lidar com eles. Eu queria ouvir a sua opinião, como eu sei que você estudou bastante a respeito disso, né? E aí, a gente tem que aprender a lidar mesmo? A gente lida bem? Como que é isso da sua perspectiva? A gente não lida bem de maneira nenhuma. A gente vamos dar uma enxugada, né? A gente é a igreja brasileira. Eu não sei o contexto aí fora, eu sei que muitas igrejas também não dão bem em outros países, mas vamos falar do nosso contexto. A igreja brasileira não lida bem com o tema da homossexualidade, não. E isso passando, né? Trazendo o que a gente já vinha falando. A primeira coisa, a coisa mais importante, né? Antes do debate, antes de entender se é certo ou errado, é ganhar o cara, a mulher ou o homem, ou seja, trazer ele para Cristo. Essa é a função primordial da igreja. Ensinar sobre a homossexualidade é o que vem do seio da igreja, vamos dizer assim. Eu tenho que ensinar isso no seio da igreja. Eu não tenho que debater com o homossexual. E qual que é a grande dificuldade da igreja hoje? Inclusive foi até um tema aí de EBD, né? Nossa, esses dias. A grande dificuldade é que nós não enxergamos o homossexualismo como um pecado. A gente enxerga tudo mais como um pecado. Se uma pessoa entra na igreja e, por exemplo, ele é amigo meu e eu sei que ele é um cara que é viciado em pornografia, por exemplo. Pornografia é um pecado. A gente fala que tem solução. E eu sei, exatamente, a gente fala que tem solução e eu sei, é um pecado. O cara é um mentiroso. É um pecado. Um pecado difícil, né? Eu conheço, por exemplo, irmãos em Cristo que tem dificuldade ainda. O cara é mentiroso e ele continua. Modificou um pouco, mas ele continua. E é um pecado, ele está lutando contra aquilo. Mas quando é um homossexual, a igreja não enxerga como um pecado. A igreja já olha e a imagem que eu tenho da igreja é tipo assim, olhando com os olhos arregalados e falando, nossa, tipo, aversão total. Chegou assim, todo mundo se levanta e se afasta da pessoa. A gente não lida com a homossexualidade como um pecado. E esse é o grande erro. Por quê? Porque quando eu vou lidar com o cara viciado em pornografia, eu dou o evangelho para ele. Quando eu vou lidar com o mentiroso, eu dou o evangelho para ele. Quando eu vou lidar com o prostituto, eu dou o evangelho para ele. Quando eu vou lidar com o homossexual, eu dou Romanos 1 para ele. Eu dou 1 Timóteo 3, eu dou Juízes, eu dou os textos que condenam. E a única coisa que eu falo para ele é isso. Né? E olha que interessante, tem pessoas que são homossexuais e tem pecados muito piores do que a homossexualidade. Tem pecados muito piores do que a homossexualidade, por coisas que afetam muito mais a vida da pessoa, coisas que entristecem muito mais, às vezes, a Deus, que ela pratica, do que a homossexualidade. Inclusive, tem um livro extraordinário de um pastor, eu esqueci agora o nome dele. Ele é pastor da Igreja Batista do Morumbi. Eu vou lembrar o nome dele. Inclusive, ele estava naquele DVD que você falou. Eu vou lembrar o nome dele. Eu já vi uma palestra dele. E ele é extraordinário porque ele vai definir, quando a gente vai lidar com o tema da homossexualidade, o que é um homossexual. Porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa o quê? O cara que anda diferente, por exemplo, que tem um trejeito afeminado. Inclusive, eu já ridicularizei muitas vezes
Se você não se policiar, você ainda faz hoje, né? Você vê um cara andando com um trejeito ali meio afeminado e você vai lá e ridiculariza ele, sabe? Faz pouco caso, zoa, né? Se você não se policiar, você mesmo, como um cristão, continua fazendo isso para você ver como tá introjetado em nós. Mas para ver um pouco da complexidade, assim, porque você falou, entre o cara com problema com pornografia, a gente consegue, com a Bíblia, trazer o cara para perto e falar para ele que aquilo que ele está fazendo é errado e faz mal. Como homossexual, quando a gente chega e trata e fala, isso daí é errado, nem todos aceitam. O que a gente faz também? Porque ele vai falar, não, mas sim. e aí? Eu não tô, isso não é pecado para mim. Eu nasci, Isso não é o meu pecado. E aí quando a gente leva os textos da Bíblia e tudo mais, a gente vai tratar, aí já é intolerância. Aí já é alguma coisa. Então, como que ainda a gente não vai conseguir tratar? Isso, mesmo. é difícil, Porque exatamente. a gente tem que levar para ele primeiro que aquilo é um pecado, que aquilo para que ele queira mudar, né? O nome do pastor é Lisânias Moura, agora eu lembrei. Pastor da Igreja Batista do Morumbi. Isso que o Alisson falou interessante. Ele vai dizer o quê? Vou entrar nesse ponto do Alisson. Ele vai definir o homossexual, o cara que tem desejo, por exemplo. Ele não vive uma vida homossexual. Eu posso definir ele como homossexual? Ele tem um desejo pelo sexo, né, que ele é. Tipo, o homem tem um desejo por outro homem, mas ele não vive a prática sexual. Ou o cara que pratica o homossexualismo, ou o cara que ele tem um relacionamento com pessoas do sexo oposto, mas ele tem um mero, como é que eu posso dizer, ele tem uma queda, vamos dizer assim, sabe? Mas ele tem um relacionamento, com uma pessoa do sexo oposto, mas ele tem uma queda por outras pessoas. Ele pode ser definido um comichão nos ouvidos, né? O Alisson está falando biblicamente agora, né? Você vê? Tá bem biblicado aí o Alisson. Não ouvido. Então é difícil você definir, e você precisa primeiramente definir para você tratar essa pessoa como o Alisson disse. Uma outra coisa que é importante... Mas tem a definição que não, define então, se é fazer 1, 2 vezes? Não, então não é uma definição... Eu ri porque menearam a cabeça aqui, Esse Alisson é terrível, mas vamos lá. Não tem uma definição, entendeu? O que o Lisânias está querendo trazer pra gente é exatamente isso. Quando a igreja vai lidar com uma pessoa homossexual, a gente precisa saber disso, né? Ela se define homossexual, mas por quê? Porque ela tem desejo, porque ela vive na prática, porque ela já viveu e hoje ela não está vivendo mais. Cada pessoa tem o seu contexto, esse é o primeiro ponto. E a igreja brasileira não sabe abordar isso. A igreja brasileira simplesmente generaliza. É homossexual, cara. Me olhou, aquele cara me olhou ali de meio... A gente fala bem assim, né? Esse cara que julga chega em casa e bate na esposa. Exatamente. Não, mas é louco. Eu tive uma experiência uma vez e fiquei meio chateado. Que, tipo assim, eu convidei 2 amigas minhas e elas eram um casal na época pra ir na igreja, né? E aí, tipo, elas foram e tal. Eu fiquei com muito medo esse dia, porque eu falei, mano... Eu lembro. Aí, tipo, uma pessoa chegou, cumprimentou as 2, abraçou e tal. Aí eu falei, nossa, quem são? São amigas minhas. Aí eu falei, elas são namoradas. Eu falei, nossa, se soubesse que elas eram homossexuais, eu nem as teria abraçado. Aí eu falei, caramba, Por que não? Então, mas aí que tá também, né? A gente até falou no dia lá da IBD que existe o preconceito, né? Existem muitos cristãos que ainda são preconceituosos, né? E aí, em relação a racismo, a relação contra classe social, homossexuais, e isso, muitas vezes, nas igrejas, não é tratado como também um problema. Tem a rodinha lá dos irmãos ou das irmãs, e a galera são racistas, são homofóbicos e etc., e eles levam aquilo numa boa. Não é tratado, muitas vezes, dentro das igrejas, o preconceito como um problema, né? Às vezes o pessoal fecha os olhos. Eu diria até mais. Inclusive eu vejo isso como um problema meu, mas um problema que eu diria que, para ser meio russoniano aqui, eu sou corrompido pela maneira como a igreja lida com isso. A gente ainda faz muita piada com isso. E isso, muitas vezes, em cima do púlpito até. Você entende? De fazer piada, assim, de zoar... Vou dar uma aqui, né? Uma piada aqui, mas não é... Eu não a uso mais. Mas, tipo assim, você olha pro cara e fala, olha, essa Coca é Fanta.
né? Ó, esse cavalo aí, na verdade, é uma égua, não um cavalo. Sabe, esse tipo de coisa? A gente faz isso ainda, como igreja. Exato. Então, qual é o nível? O Natan Marcos. perguntou da questão de lidar. Qual é o nível? A gente está muito aquém ainda de conseguir lidar. E eu tenho isso muito estabelecido depois da literatura que eu li, que é... Eu acho que só tem um livro em português que eu ainda não li sobre essa temática. Eu, de fato, peguei esse tema para destrinchá-lo, porque é algo que eu tinha muita dificuldade. Quando eu enxergava, tem um livro que eu li que foi extraordinário, que é eu esqueci agora o nome do livro, do Ed Shaw, que a igreja, né, a atração por pessoas do mesmo sexo e a igreja, a plausibilidade do celibato. E o Ed Shaw, ele é um pastor na Inglaterra, na cidade de Bristol, e ele tem desejos, vamos dizer assim. Ele luta contra o homossexualismo, né, contra a homossexualidade. E aí ele fez um livro com os 10 principais equívocos da igreja no lidar com os homossexuais. E ele próprio é um exemplo de qual é um dos erros, que foi algo que o Alisson tocou no assunto. Porque quando eu vou lidar com uma pessoa que tem problema na pornografia... como o Alisson disse, eu não corro apenas o risco da pessoa não achar que é errado aquilo e querer praticar, mas eu corro o risco de o Alisson ensinar para aquela pessoa, falar, isso aí é errado, meu, e o cara não, ele concorda, mas ele tem dificuldade na luta, ele continua lutando, e ele não continua lutando tipo por 5 anos, por 10 anos, ele vai lutar a vida cristã dele. Por quê? Porque é um pecado. O cara era um mentiroso e ele talvez vá ter que lutar contra a mentira. Talvez a mentira vá ser erradicada da vida daquele cara. Ele não vai mais se sentir tentado a fazer aquilo. Como tem algumas coisas na nossa vida que talvez a gente... eu praticava isso e hoje, mano, nunca mais eu me vi fazendo isso, é algo extraordinário. Mas tem coisas que eu continuo lutando contra elas. E se a homossexualidade é um pecado, eu vou ter que lutar contra ela, talvez. Uma pessoa que é homossexual, talvez ela vai ter que lutar. Então, o outro problema que o Alisson entrou no assunto, uma pessoa que se converte não é uma pessoa que era homossexual, se converte e se torna heterossexual. Por isso, a plausibilidade do celibato. Por isso que o Ed Shaw é pastor de uma igreja, né? Mas ele não é casado, ele não tem família. Por quê? Porque ele tem atração. Ele diz isso no livro, se eu fosse ter uma família, seria com um homem que eu ia querer ter uma família. Mas eu amo a Deus. E eu quero fazer a vontade de Deus, então eu vou lutar contra a homossexualidade. Esse é um que entendeu, né? Exato. Que é um pecado, isso é um Ele pecado. entendeu que é um pecado. Tá bom, eu não vou ser curado disso, né? Como a gente é taxado uma coisa errada, de cura curar, gay, né? Isso não existe. E ele entende que aquilo é uma luta, né? Então, como que a gente vai levar isso para as pessoas, para essa compreensão? Como que a igreja leva isso? É interessante. Talvez a gente deveria ir para esse caminho de, cara, realmente, só que, tipo... É um problema, é difícil até falar, né? É um problema, é um pecado, cara. É um pecado. Quando você vem para Deus, você não vai ser curado. Mas aí é a sua luta, né, contra os pecados. O problema é muito maior porque é um pecado que, assim, envolve muitas outras pessoas, né? E envolve elas, muitas vezes, de uma maneira concreta demais. Tipo, você pode pegar um cara que casou, por exemplo. Não, e na nossa sociedade né? Virou um pecado celebrado. Exatamente. Hoje pecado aí você ganha um status, uma estrela. Exato. Se você então é difícil, de fato. Eu diria até que talvez a primeira gente ajudou a levar para isso, né? Exatamente. Eu diria que a primeira saída seria a igreja começar a lidar com esse tema de uma forma mais sensata. E isso só vai acontecer se a igreja ler. Tem muita literatura já. Se a igreja tem que ler e entender isso. E a gente conseguir ganhar pessoas, né, que venham desse meio, porque só as pessoas que vieram desse meio é que vão conseguir, como ela está falando, levar isso para outras pessoas que ainda estão nesse meio homossexual, de maneira que elas entendam. Eu já passei por isso. Eu li um livro de uma autora, o nome dela é Jake Hill Perry, e o nome do livro é Garota Gay, Bom Deus. E ela era uma homossexual e hoje ela é uma cristã, casada com filhos. E a Jake, ela vai dizer que se você nunca teve, né, uma atração por pessoa do mesmo sexo, se você nunca teve um vislumbre de ser um homossexual na vida, você não vai conseguir 100% lidar com aquele tema de maneira apropriada. É difícil. Só quem viveu isso pode chegar e ajudar. E isso tem amparo até na Bíblia, né? O Paulo, ele vai dizer em 2 Coríntios que Deus, ele permitiu que ele fosse atribulado
e depois consolou ele para que ele pudesse consolar outros com a mesma consolação com a qual Deus consolou ele quando ele foi atribulado. Então, tipo assim, é meio que um atributo do ministério. Eu quero ser um ministro cristão, eu quero ser um líder, eu preciso sofrer coisas que os meus liderados vão sofrer. Porque quando eles sofrerem, eu vou falar, eu já sei, eu já passei por isso. Então a gente precisa de pessoas que foram ganhas do meio homossexual para chegar para homossexuais hoje e dizer, eu já passei por isso. Você falou do líder, uma das críticas que existem muito é que a igreja não dá posição para esse tipo de pessoa que veio do meio homossexual. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu tava debatendo esse assunto com a pessoa. Aí ela falou, tipo, na minha igreja, se você é homossexual, você não pode exercer cargo nenhum. Então, mas aí é a diferença. Porque se a pessoa ela chegar, eu sou homossexual e não sei o que, ela vive as coisas lá, tudo, casa com outro homem, eu quero ser líder na igreja. Não é assim. Não nesse né? caso. Não é assim. Eu entendi, mas tipo assim, eu falei, mas e se a pessoa tá lá? Eu não falei Ela de quer você, lutar não. contra a homossexualidade, né? Eu não falei do que você falou, mas é que é esse pensamento que também tem nas pessoas. Elas querem chegar na igreja e falar, cara, agora eu tenho que ser aceito. Eu tenho que ser aceito do jeito que eu sou. Eles querem que o meio Não, você aceite vai eles. ser, mas aí o seu pecado não, né? Digamos então. assim, a pessoa não está vivendo a prática, ela está lutando contra aquilo, mas ela não quer isso. casar, ela não quer... Ela não vai virar uma heterossexual. Ela falou, talvez Deus mude a minha vida lá na frente, beleza, mas hoje não. Hoje eu me vejo como alguém que sente atração por pessoa do mesmo sexo, mas... por amor a Deus, eu quero viver uma vida para Deus e eu quero viver a vida na igreja. Eu tenho dons e eu quero exercer esses dons. Eu tava... Por que não? Eu tava vendo... O Ed Shaw é pastor, por que não? Então, eu tava vendo esse tema, Natan, líder do um pastor comentando sobre isso. Ei, rapaz. Ele Você falou que não falei pode nada, rir, Bruno. E ele fala assim, né? Só constatei um fato. Aí perguntaram pra esse pastor, foi no Instagram, falaram assim, Deus exige que o homossexual, que nasceu homossexual, né, desde pequeno tem essa inclinação, que ele se arrependa do seu pecado e tal. E a resposta dele foi fantástica. Ele disse assim, ele falou, ele exige sim, porque a queda teve um impacto tão profundo na raça humana que produziu até isso, né? E não é só o homossexual que está desalinhado com Deus, é todo o resto, é todo mundo. Todo mundo precisa se arrepender. Esse pedacinho que o Natan falou já muda já pra gente entender de como as pessoas têm que lidar, né? Porque talvez os líderes vão saber lidar, podem aprender a lidar ali nos próximos anos. A gente pode ser que a gente que é líder, tá na posição de liderança, a gente saiba lidar. Mas e a maioria da igreja? As pessoas vão saber lidar? Porque quando o homossexual vir, ele vai estar lá no meio do povo. Exato. Ele não vai estar no meio dos A líderes. igreja precisa E isso até que ler ele falou. isso, entendeu? Ele nasce Entender esse homossexual, ele nasce, Isso já é um uma problema na discussão raça também, humana. isso é Então uma é algo discussão. que a gente tem que sempre se aprofundar o com Ed Shaw, isso. pra você ver, é uma discussão isso, não é algo hoje, cientificamente, é algo Unânime. que tá muito mais unânime, vamos dizer assim, não tem nada a ver, ninguém nasce dessa forma. Ninguém nasce. Isso é uma distorção, enfim, que a pessoa... E tem um estudo, inclusive, que mostrou que a mente da pessoa ela fica condicionada à prática da vida dela. Então, ela começa a praticar a vida homossexual e isso acaba condicionando a mente dela. Né? E não o contrário, que é o que os homossexuais querem impor, né? Que eles nascem com uma tem uma condição célula mental gay. e então isso influencia a prática deles. Na verdade, estudos mostram o contrário em muitos casos, que a minha prática de vida acaba condicionando. Isso não só na homossexualidade, em qualquer outra fase da nossa vida. A gente faz uma coisa tanto que a nossa mente fica condicionada àquilo. A gente passa a fazer aquilo naturalmente. Tem um livro, só para incluir no debate, tem um livro que eu me baseei nos estudos lá para a EBD, que se chama Entre a Cruz e o Arco-Íris, que foi uma repórter cristã, Marília de Camargo, se não me engano o nome dela, que ela fez uma entrevista com vários homossexuais que saíram da igreja, né? E, enfim, e também entrevistou pessoas dentro da igreja que tem problema com a homossexualidade, né? Que tem esse desejo, etc. E aí, só para introduzir algumas questões também, ela falou assim que boa parte, maioria dos homossexuais que ela entrevistou ou tiveram um abuso quando eram criança, ou eles tinham uma rejeição, seja por pai, na maioria por pai, né, alguns por mãe também, e, enfim. Então, ela falou assim, né, ela deixa bem claro no livro, eu não estou falando que isso causa a homossexualidade, mas eu também não acredito, ela falou, não acredito em coincidência, porque a maioria das pessoas que ela entrevistou tinha esse problema. E ela conta uma história muito interessante, que ela falou que entrevistou um rapaz, ela só não falou qual era a igreja, que
homossexual, ele era homossexual, né? E ele era daqueles que se vestia mesmo, né? E ele recebeu um convite de uma amiga para ir para a igreja. E aí ele já com essa questão de a igreja é inimiga e tudo Se mais. vestia de homossexual? Não, se vestia de mulher, né? Ah. E É a travesti, ela fala, né? ela fala no, É, ela que fala no é livro outra que coisa. ela coloca aspas quando ele fala, e ela fala que ele fala assim, eu fui montado, eu fui todo montado para a igreja. E aí a amiga chamou e ele falou assim, mano, só de raiva eu vou ir o mais montado possível. Aquela, que nem ele coloca, uma bichona mesmo. Ele colocou lá, né? E aí ele falou que foi nessa intenção de provocar, de chegar lá, se mostrar. E ele falou que quando foi no primeiro dia, ninguém zoou com ele, ninguém foi pro debate, todo mundo tratou ele normal. E aí ele falou assim, mano, eles estão tirando, né? Eles fizeram combinado. E aí, um mês todo, ele foi pra igreja nessa pegada, se vestindo e tudo mais, como travesti. E aí, ele começou a se enturmar com o pessoal da igreja, começou a fazer algumas amizades, principalmente com algumas irmãs da igreja. E aí, ele falou que depois de um mês e pouco, ia ter um casamento lá na igreja e ele foi convidado. Ele já ficou surpreso por causa disso. Que ele falou, caramba, fui convidado, né? Isso chamou a atenção. E ele falou que uma semana e pouco, mais ou menos antes do casamento, chegou uma irmã pra ele e deu uma caixa de presente. Falou assim, é pra você esse presente. Aí passou alguns minutos, outra irmã foi lá e deu outra caixa de presente pra ele. E aí ele falou que ficou muito feliz. Quando chegou em casa, ele abriu o presente. Aí quando ele abriu o presente era um terno, né? E uma das caixas era um terno e a outra caixa era um sapato social. E ele falou que quando viu esse presente, ele começou a chorar. Mas por quê? Porque aquilo mostrou, ele falou que sentiu um amor daquelas irmãs. E aí ele falou que aquilo constrangeu ele muito. E aí ele colocou essa roupa e ele foi como homem pro casamento. E depois disso ele começou a frequentar a igreja e ele se converteu. E aí ele falou assim, o que me fez me converter? Como eu fui ganho para Cristo? Pelo amor das pessoas. Elas não me julgaram. Quando eu ia para uma roda de homens, eles não me ficavam zoando, eles falavam coisas, o papo normal deles, eles não mudavam a conversa. Com as irmãs também fui bem recebido. E no momento certo, eles souberam. Ela falou assim, talvez no primeiro dia, se ela me desse aquilo, eu não aceitaria e visse como uma ofensa. Mas no momento certo, eles souberam como agir nessa questão, né? E aí ele fala, e eu falei, caramba, mano, quando eu vi essa parte do filme, muito, muito impactado, porque eu falei, mano, acho que nem outra igreja teria essa maturidade, né? Eu vi como maturidade. É aquele amor que cobra a multidão de pecados, né? Que o Paulo fala. Porque é difícil. Eu tenho uma amiga chamada Laura, ela é lésbica, né? Pra expor ela assim mesmo, assim. Ela já tipo, a terra aqui é... Sei lá, você já falou, tem uma amiga, né? Não precisa falar o nome. Só escuto, não vou falar Eu nada. falei pouco com ela tá sobre bom. isso, mas A Laura? mas às vezes é um medo de falar tipo assim, de magoar mesmo, sabe? Porque às vezes a forma que você fala espanta a pessoa e não é esse o objetivo. Eu lembro que um dia a gente tava num papo descontraído, tipo, um encontro de amigos assim. Aí, tipo, foi muito legal que ela se abriu pra conversar sobre isso. Tá virado, o meu é meio bugado. E aí, tipo, a gente tava trocando ideia sobre isso. Falando comigo? Não, com o Natan. E aí, tipo, a gente tava trocando ideia sobre isso e, tipo, é a forma que você fala em o momento certo, porque tem dias que, tipo, é que nem o Marcos falou, se ele fosse falar um pouco antes, não ia dar. O nível de amizade com ela me dá liberdade de falar sobre isso, entendeu? Cara, eu tenho uma opinião a esse respeito. Eu queria que você... eu acho assim que a gente tem essa dificuldade, a gente igreja, de lidar com a homossexualidade, com o homossexual, por exemplo, se vier um cara lá, um casal de homossexuais ir no culto, sentar lá e tal. Eu ouvi, não lembro que foi recentemente, o pessoal falando que em uma igreja, na primeira fileira da igreja tem um casal de homossexual que senta, e a pessoa que me falou isso tinha um tom de meio que, meu Deus, como pode isso e tal. Mas assim, eu Só acho... falar atrás tem um casal de mentiroso. Então, eu acho que isso é uma... parece assim, que pra eles a gente levanta a régua, né? E pra nós a mais gente pecadores, abaixa. Mas assim, é uma falta de compreensão do quão o meu pecado, ele ofende a santidade de Deus. O meu pecado, não dele. Porque quando eu entendo, cara, que eu ofendi muito a Deus, tipo, que a minha dívida com ele é extremamente alta, você não tem, cara, por que ficar comparando do outro. Talvez. Cara, a minha ânsia é que todo mundo, velho, alcance a mesma misericórdia que eu. Será que talvez é um problema assim da gente? Falta de pregar sobre pecado nesse sentido, sabe? Porque a gente É o não nosso se problema enxerga. de ter o pecado exposto.
Porque o pecado dele O pecado dele é visto, externo. é a céu homossexualidade aberto, e todo mundo sabe. O nosso, Então a gente talvez a não- gente não julga porque é desnuda, né? conhecido. Sim. E o nosso ninguém sabe. É que o nem pecado quando eu é fui falar com tranquilo. ela, eu falei, E não, a gente se prende nisso, né? Porque quando a Fica gente no sentimento descobre- ali de autoindulgência. Porque se a gente meu- descobre que o irmão traiu a esposa, aí a gente vai tratar mal também. Porque agora a Exato. gente Porque descobriu expôs, que é um né? pecado Adúltero. exposto. Mas a gente também não pode esquecer a política, né, mano? Quando muitos cristãos começaram a ganhar notoriedade na política, eles elegeram os homossexuais como inimigos, cara. Isso aconteceu também. Como eu falei, E o contrário. é um assunto muito complicado quando você vai discutir essas questões de leis e tudo mais. Claro, eu como cristão, eu não votaria para aprovar coisas que iriam contra a minha crença. Mas os caras, nesses debates, principalmente nos debates políticos, os caras falaram assim, ó, mano, pegaram um inimigo e falaram assim, é esse aqui que eu vou focar. Talvez para ganhar apelo do meio cristão e tudo mais, e aí, claro que não foi só isso, né? Mas eu acredito que isso também impulsionou muito, porque ali foi o boom que deu o cristianismo contra homossexuais. Foi a política no meu Foi mesmo. Eu teve até um debate, por incrível que pareça, né? O único cristão que eu vi debatendo de maneira sensata esse tema foi o Marco Feliciano, uma vez que ele debateu com o Felipe Neto lá no gabinete Mas dele. demorou pra aprender, né? Demorou pra aprender, mas ele foi bem, cara. Ele foi Não, bem. ele- É difícil realmente. ver o Marco Eu vi Feliciano, esse daí, foi né? muito bom mesmo. Ele foi bem. muito bom. Teve até aquela questão lá do Malacói e tudo mais, né? Que ficou aquela brincadeira. Mas ele foi muito bem. Agora, E com o Felipe Neto, né? com o Felipe, Que é um Felipe gay Neto. assumido. Mas não. Deixa o sexual, Felipe não Neto, vai. Ah, Deixa o Felipe Eu Neto não sei, pra eu não lá. conheço. se não dá, Você não conhece o Felipe Neto? Não. Não, mas não precisa. Tá perdendo alguma coisa? Conhece. Tá, é muito bom. Vai chamar ele no Que Vagatal? você acha Eu que o vejo Isaac diversos pintou o caras, cabelo? tipo, Vai Cristiano chamar ele aqui? Feliz, Vai mano. chamar ele? Vai chamar, Felipe Neto. Querendo você aqui. querendo, não sei. Longe daqui. Longe daqui, meu Deus do céu. É Ó, nada, põe lá o nome e dá só botar o nome dele. é. Então, mas Podcast eu do queria Felipe voltar Neto. nesse ponto que eu acho interessante, eu queria que você comentasse isso. Porque eu lembro que, cara, mudou minha vida mesmo. Quando eu li um livro do Paul Washer, aquele Verdadeiro Evangelho, é um livrinho bem pequenininho. Eu vi as pregações na qual o livro foi inspirado, né? Foi o Iago Martins que pegou as pregações e escreveu o livro. E ele explica isso, a justificação pela fé, ele explica o quão o nosso pecado, ele ofende a santidade de Deus. Quando eu entendi isso, eu me senti, cara, sabe, foi sobrenatural mesmo, né? Assim, foi espiritual. E eu senti a minha dívida. Eu lembro que eu tava chorando em casa, assim. E depois disso, eu não tenho isso, assim, de... eu tento ser bastante, como posso dizer, misericordioso, vamos dizer assim. Claro, eu não omito o evangelho, né? Quando tenho a oportunidade de pregar, eu prego. Mas eu entendo assim, cara, é um processo. Eu sou um pecador também, eu estou em processo de salvação e de santificação. E eu demorei para converter, sabe? Eu demorei para aceitar Jesus, foram anos, né? E por que a gente quer, às vezes, lá, chegar pro cara, ou que é homossexual, enfim... Que ele muda, né? Quer que ele da mude noite pro instantaneamente ali. E como você falou, você tem um pecado que você luta constantemente com ele durante o resto da sua dia. vida. Resto da vida, não vai. E por que com ele não pode ser diferente? Então, eu acho assim que a igreja tem muito a ver com isso. Falta a gente entender que a gente deve muito a Deus, né? Exato. Que nem aquela parábola que Jesus fala. E a nossa dívida não é pequena para você ficar olhando pro nossa, é como se a gente dissesse assim, nossa, se esse aí fosse o profeta mesmo e visse quem é esse casal sentado aí na frente, nunca que ele ia estar... Essa igreja aqui, meu Deus. Fala, não, meu querido, você não sabe a sua dívida que você tem. E isso é interessante, que tem uma frase do Lutero que ele resume muito bem isso, que ele vai dizer que nós somos simultaneamente justos e pecadores. E isso na nossa vida, a nossa vida é um paradoxo, né? A gente é justo porque nós cremos em Cristo e a justiça de Cristo foi atribuída a nós, mas nós, em nós mesmos, de nós mesmos, nós continuamos sendo pecadores e muitas vezes piores pecadores, né? Pecadores assim, de carteirinha. E a gente às vezes perde isso. O Nathan tá falando desse tipo de cristão que... e é interessante porque esse tipo de cristão ele não tem um relacionamento com Deus de gratidão. Você percebe? O próprio Jesus vai dizer isso quando aquela prostituta vai lavar os pés dele lá com as lágrimas dela e enxuga com os cabelos, e aí ele fala para o Simão, ó Simão, ela me ama demais porque eu perdoei coisas demais dela, ela fez muita coisa errada, ela sabe o nível de pecadora que ela é e por isso ela me ama muito, porque o perdão para ela foi algo extraordinário, e às vezes a gente não tem isso.
É isso que o Nathan tá dizendo. A gente olha pro homossexual e fala, eu não fiz coisas que esse cara faz. Homossexual, meu, olha, eu era mentiroso, mas mentir não é tão ruim. E a gente não ama tanto a Deus, você percebe? Porque a gente não se sente tão Mentira, perdoado por ele. Não é tão ruim, mas o pai da homossexualidade, né, Exato. fala na Bíblia. Quem Agora, o pai da mentira. Agora, quando a gente entende isso, quando a gente entende que nós somos pecadores e o nosso pecado é uma ofensa a Deus, a gente passa a valorizar tanto o perdão que a gente ama mais a Deus. E a gente não tem tempo para pensar nessas coisas. Mas eu diria, né, para resumir esse ponto, que para a igreja como um todo, a igreja instituição, o que a igreja precisa fazer? Ela precisa estudar, primeira coisa. Ela precisa ler, precisa fazer EBD como a gente fez, precisa ter seminários, precisa falar desse tema. Porque ele tem muitas implicações. O que a gente conseguiu falar na EBD não é nada. Se você lê a literatura disso, tem muita coisa que a gente está anos-luz, a gente não está perto de conseguir implementar na igreja e precisa. E eu diria para nós, como cristãos individuais, duas coisas que precisam estar no nosso horizonte. Primeiro, a gente tem que mudar as nossas terminologias. E o Ed Shaw, ele vai dizer isso muito bem. Ele vai dizer que ele, embora sinta atração por pessoa do mesmo sexo, aí entra no que a gente falou no começo, ele não se declara um homossexual. O que ele é? Antes de Cristo ele era um pecador. E é assim que eu e você lidam, é assim que o Isaac vai lidar com a Laura. O que a Laura é? A Laura é uma pecadora. Ela precisa de Jesus e não só porque ela é lésbica, mas porque ela é mentirosa, talvez. Porque talvez ela é uma pessoa que não honra o pai e a mãe. Se iguala a todo mundo. Ela é isso, exatamente. O pecador iguala todo mundo, coloca todo mundo no mesmo nível. Como o Nathan disse, não é uma régua acima, ela não está acima. Ela está no mesmo nível, ela é uma pecadora. Primeira coisa, mudar a terminologia. Pecadora, veio para Cristo, é o quê? Ela é uma ex-homossexual convertida. Não, ela é o quê? É interessante porque o Ed Shaw, ele vai dizer que ele tem alguns textos da Bíblia que ele chama de a Cristo estima dele. A gente fala de autoestima, ele tem textos que são a Cristo estima. Então, quando o desejo homossexual e todas as mazelas, né, desses desejos vêm até ele para tentar definir ele diz que ele vai até esse texto para saber o que ele é. Então, o que ele é? Aí ele vai lá em Efésios 1:4, eu sou um eleito de Deus para ser santo e irrepreensível. O que ele é? Eu sou um remido, lavado no sangue de Jesus. Ele vai em textos que definem o que o cristão é. Ele é filho, ele é eleito, ele é adotado por Deus, ele é cheio do Espírito. É isso que eu sou. Você entende? A minha identidade não está na minha orientação sexual, ela não está na minha posição social, ela está em quem eu sou em Cristo Jesus. Você entende? A gente precisa mudar isso. Pecador antes de Cristo, salvo, filho, eleito depois de Cristo, meu irmão depois de Cristo. Não é um cara que está lutando contra a homossexualidade. É o meu irmão que está lutando contra muitas outras coisas além de homossexualidade. Né? Então, pessoalmente, a gente tem que mudar isso. E a outra coisa que eu diria, que é o que o Nathan falou de ter misericórdia, é saber que quando você vai lidar com o homossexual, não é chegar para ele e mostrar na Bíblia que a homossexualidade está errado, que vai resolver o problema dele. A primeira coisa que você tem que fazer é conhecer essa pessoa. Acredito que o Isaac tem aí algumas pessoas no seu convívio que são, né, desse mundo homossexual. Ele vai saber explicar isso. Ele lida com essas pessoas todos os dias. E aí, por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente quer chegar para a pessoa e falar, deixa eu te falar aqui agora, você é homossexual, deixa eu te falar de Romanos, e a gente não leva em conta toda a vida dela. Por que ela é homossexual? Né? A Jake Hill Perry, por exemplo, que escreveu o livro do Garota Gay, ela é homossexual. Ela se tornou homossexual por quê? Porque o pai dela nunca teve nenhum relacionamento com ela, fez lá conheceu a mãe dela, para usar uma expressão bíblica, conheceu a mãe dela, ela nasceu, mas ele nunca quis ter um relacionamento com ela, ficava com ela algumas vezes no final de semana, e um dia ele chegou para ela e falou bem assim, olha filha, eu te amo e tudo mais, mas se você não quiser nunca mais me ver, não tem problema para mim, tá? Eu não vou me sentir triste por isso e nada mais. E ela fala que quando ela ouviu aquilo, ela falou, cara, como que numa sentença pode ter coisas tão contraditórias quanto isso? Como é que eu consigo dizer para uma pessoa que eu amo ela, mas não faria diferença se eu desaparecer da vida dela? Né? Então aí já uma imagem do que é o homem para ela já foi quebrado. Aí a mãe dela teve que criar ela sozinha. O que aconteceu? Colocou ela para ser cuidada pelos vizinhos. O filho da vizinha foi e abusou dela sexualmente quando ela tinha 7 anos. E ela não sabia. E ela diz isso no livro, eu pensei que era uma brincadeira. Até que eu completei 14 anos e vi
na televisão uma notícia de uma mãe que estava lá chorando porque a sua filha tinha sido abusada, e eu vi quando a mãe falou que era o que tinha acontecido comigo com 7 anos. E aí você olha pra Jake Hill Perry, você vai falar o quê? Toda a imagem do que é homem pra ela está completamente desconstruída. Porque o pai dela é um cara que não tá nem aí pra ela, e o vizinho dela é um cara que só quer se aproveitar dela, um cara que quer usar ela como um objeto sexual. Ela se tornou homossexual por conta disso, ela diz no livro. Quando eu vou tratar com uma pessoa homossexual, eu preciso levar em conta isso. Por que ele é? Por que esse cara é mentiroso? Por que esse cara é viciado em pornografia? Por que esse cara é homossexual? Eu preciso levar isso em conta, e isso é só com convívio. Não é chegar e falar Romanos 1 pra ele depois de eu conhecer ele há 3 dias. Isso é conviver com a pessoa. É um convívio que a igreja proporciona, né? Exato, que a igreja proporciona. Então ele precisa entrar, ele precisa ter oportunidade de vivenciar a comunidade. Né? Isso é o primeiro passo, eu diria. Glória a Deus, foi legal. Ô, posso falar Pode, um assunto? pode, mas pode falar. Então, eu trazer um assunto também que, no meu modo de ver, é polêmico. Eu sigo alguns pastores no Instagram, e esses dias um pastor... Sério? Você viu? Sério. Tem um pastor que eu sigo que ele tá sempre muito atarefado e tudo mais, e ele abriu esses dias aquelas caixas para interação com os seguidores dele. Pastor Eduardo. E aí ele falou assim, galera, quero interagir com vocês, né, tudo mais, e abriu a caixa lá. E aí a galera começou a fazer várias perguntas para ele, né? Ô, pastor, sei o quê, fumar é pecado? Aí ele respondeu. Oi, pastor, fazer tatuagem é pecado? Aí ele respondeu. Sempre surge essas perguntas idiotas. Pastor, fazer sexo antes do casamento é pecado? E ele foi respondendo. Aí teve um momento que ele parou e falou assim, galera, eu não vou mais responder essas perguntas que vocês estão fazendo aí de se isso é pecado ou não. Porque a impressão que eu tenho é que vocês querem saber qual é o limite, até onde eu posso chegar. E aí é interessante que ele falou assim, parece que o cristianismo é uma prisão domiciliar, que aí você fica com aquele pezinho lá, que aí fica verde quando você tá no local, né? Aí você fica aqui, aqui é vermelho, aqui eu não posso ir. Tá com a tornozeleira, né? E aí ele falou, parece que vocês querem saber onde é o limite, fica testando os limites, né? E eu queria saber com você falou muito da igreja local, você... Qual o limite? Pode. E queria saber com você, que você serve na igreja local, como disse, né? Dá muita ênfase a isso. É diácono? É diácono agora? Diácono Bruno. Se você já teve experiências com isso, com esses tipos de pergunta, e o que você acha em relação a isso, né? O que essas perguntas elas trazem por trás, né? Porque tem uma intenção por trás disso. E aí já quero também deixar a minha opinião sobre a questão da tatuagem, né? A Pietra vai ouvir isso aqui, vai ser interessante. Eu tenho um bagulho polêmico sobre tatuagem. Porque, na minha opinião, fazer tatuagem não é pecado. Mas se torna pecado quando alguém não consegue ouvir um não. Porque aí a pessoa aí entra na questão do filosofia, né? egocentrismo, né? Que nem eu falei com a Pietra. Uma vez a gente estava conversando sobre isso, e aí eu falei pra ela, eu não acho que a tatuagem é pecado fazer. Aí ela ficou mal feliz, né? Porque ela tem vontade. E aí eu falei assim, mas a partir do momento que o seu líder fala assim, você não pode fazer e você não aceita aquilo, você tá pecando. E aí eu falei, ela falou, por quê? Eu falei, porque você tá colocando a sua vontade acima da sua liderança. Então isso aí é egocentrismo. Aí eu dei até exemplos pra ela. Eu falei, mano, pega os caras da Bíblia, né? Eu dei do Antigo e do Novo, né? Eu falei, eu pego o Moisés, pego o Paulo. Mano, os caras... Era exatamente o contrário do egocentrismo, mano. Você vai ver lá o Moisés, no momento que Deus tá falando com ele lá no monte, e aí o Senhor fala assim, dá a entender que o Senhor ia mandar matar todo mundo lá. E os caras falaram, mano, ele falou assim, não, mano. Não vou deixar os caras, não vou deixar eles. Mano, e aí vai o Paulo também orando, falou assim, eu preferia ir pro inferno se eu pudesse salvar todos os meus irmãos. Então você vê como a gente está muito atrasado nessa questão. A gente prefere nossas vontades do que, por exemplo, a vontade comum da igreja, vamos dizer assim. Então eu queria que você desse a opinião sobre isso. É, difícil esses Ele deu essa volta pra perguntar, pode fazer tatuagem? Só tá... Dependendo da sua resposta, amanhã eu já tô... Olha só, hein? Amanhã só os irmãos com Essa sacola de responsabilidade não tá plástico sobre no mim não, braço. hein? Ó, então, eu já... Isso aí deu pano pra manga, né? A gente sabe aí, surgiu até documento oficial aí pra gente. Já fazem perguntas desse tipo pra mim muito no WhatsApp e tudo mais. E é chato mesmo. Eu tenho essa mesma impressão que você tem. Parece que o cristianismo é tipo você é um cachorro e Deus vai te dando corda, né? Uhum. E vai chegar uma hora que ele vai fazer isso, agora não. E essa é uma imagem muito ruim, né? Se a nossa imagem de cristão é essa, é muito ruim. Um cachorro que Deus tem que dar corda pra gente
chegar ó, até aí, não vai, não, senão você vai fazer xixi aí na calçada do outro, né? E não é isso, não é isso. E esses temas, eles são, eu digo que eles são muito chatos. Que a gente gasta muita energia. A gente gasta muita energia com eles e assim, eles não são tão importantes, eles não são relevantes, eles são temas, eu não diria nem secundários, porque tem temas secundários muito importantes, eles são assim, periféricos demais. Eles são o sol nascente e os temas importantes são o centro de São Paulo. Normalmente, Qual pessoa... centro? Depende do centro também. Normalmente, pessoa que perde tempo numa discussão dessa é uma pessoa que, se fizer ou não, a vida dela não vai mudar, ela vai continuar sendo sem compromisso, que normalmente para entrar numa discussão dessa, se é pecado ou não, é porque ela não está fazendo outra coisa que está tomando tempo dela. Isso. Então, quando a pessoa ela entra num tema desse, você sabe que aquela pessoa, cara, faz lá, a vida dela vai continuar mesmo. Ela vai ser uma pessoa ainda sem compromisso, sem não sei o quê, e se ela fazendo ou não. Então, mas a gente gasta tanto tempo Vamos com uma coisa. criar polêmicas, né? Posso criar uma polêmica? Posso, né? Claro. Não, aqui não. Desde Fumar, que você não por nos exemplo. pergunte O fumar, nada. por exemplo. Eita. O Charles Spurgeon, né, que eu Narguilé. disse pra vocês. Exato. Essa é pros irmãos narguileiros. O Charles Spurgeon, ele é Eu considerado... sou todo zoado do pulmão. A última coisa que eu ia pensar ia ser fumar, cara. ele é considerado, o Charles Spurgeon, o Grupo do o narguilé. príncipe dos pregadores, né? Vida com narguilé. Vocês com certeza já ouviram aí falar, ele é o príncipe dos pregadores. É um cara extraordinário, ganhou trocentas almas para Cristo. E o Charles Spurgeon, ele diz que dificilmente, olha esse daqui, hein? Dificilmente ele subiria no púlpito para pregar antes de dar lá as suas tragadas no charuto dele. Porque ele diz que isso dava um eco muito maior para a voz dele, melhorava a voz dele, a garganta dele ficava os irmãos menos, ouvir isso. ficava menos impedida, vamos dizer assim, né? A gente sabe hoje, principalmente os riniteiros da vida, quem tem rinite aqui? A gente vê, tem dias que aquele pigarro enche o saco, e ele dizia que quando ele fumava o charuto já era. Pessoas que estavam no tabernáculo metropolitano, que é onde ele pregava lá em Londres, ouviam ele à distância. E adentrava no mundo espiritual mais fácil. E aí? Tem umas mulheres que eu já ouvi falar que fumam, que tem a voz extremamente grave. E aí? O Charles Spurgeon, ele é o príncipe dos pregadores, considerado, ganhou muitas almas para Cristo. É um cristão genuíno, Se você olhar as obras do Charles Spurgeon, se você olhar a vida dele e como ele lidou com o evangelho na vida dele, ele é um cristão genuíno. O Lewis também, né? E ele fumou charuto a vida dele toda. E ele tá no inferno ou no céu, será? Porque ele fumou charuto. Então, eu não entendo porque a gente Você fala entende? assim, eu não mato, eu não roubo, Eu não agora fumo. eu não fumo, velho. Eu fico, Por quê? Tipo, Por a que gente fumar, associa né? o fumante Então, assim, Então você pode vê, fumar maconha. Isso é um tema, né? O cigarro. Aí tem a questão da tatuagem, tem a questão da bebida alcoólica. Né? Se você for para bebida alcoólica, você vê o Martinho Lutero, por exemplo. Essa daqui é ipsis literis. O Martinho Lutero diz bem assim, ó: eu não fiz nada. Eu apenas preguei as escrituras e depois eu fiquei com o Felipe bebendo cerveja de Wittenberg e deixei as escrituras acabarem com o papado. Ele diz isso né, essa última parte para eu trazer para os nossos dias. Ele diz isso. Eu preguei, Lutero. depois eu fiquei bebendo cerveja enquanto a palavra acabou com o papado. Lutero é um cristão ou não é um cristão? Você entende? Então, assim, o C.S. Lewis, que você deu na exemplo... Alemanha saíam cerveja, né? Exatamente. Lá na Alemanha você sabe, né? Cerveja era água. Os presbiterianos têm Batizava essa... a criança na bebida. Não tem essa rigidez que nós temos, né? Isso. Então, assim, como que eu respondo qualquer um desses temas? Na verdade, não dá para responder todos de maneira geral, né? Por exemplo, a questão da bebida. É errado beber bebida alcoólica? Não é errado. Mas pode se tornar errado beber bebida alcoólica? Pode. Por quê? Porque você pode se embriagar. Né? E a Bíblia vai dizer que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçada. E quem é vencido por eles não é sábio. Então, se você bebe a ponto de se embriagar, você não é sábio, você está, de fato, cometendo um pecado. Porque aquilo está tirando você de si. A Bíblia diz o quê? Para você não sair de si por causa da bebida, mas por causa do Espírito, né? Não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito. Começa a falar em línguas no Espírito. Verdade. Tem uns irmãos que começam a falar em línguas no Espírito, né? Mas não começa a falar besteira bêbado. Não, isso é interessante, cara, porque
né, deu ar aqui de engraçado, mas é sério, porque Ninguém é, viu aqui, é sério. por exemplo, em um jogo de futebol, né, em um show que você vá, em qualquer tipo de atividade No de entretenimento, você, no trânsito, No de trânsito. fato, a gente se exalta, mas às vezes você vê o cara na igreja e não tem essa exaltação na hora de um louvor, por exemplo, que é a hora que a gente tem no culto, né, pra ser ali da nossa extravagância. E não acontece, né? Isso. E E deveria. tinha até um contexto ali no Paulo, porque os gregos eles tinham um deus, né, o Dionísio, que é um deus do vinho e da libertinagem, né? Então o culto a ele era mais ou menos você se Era o embriagar culto. com vinho e começar a se Vikings, libertinar. eles mostram muito isso, Então a é meio tenda que de o Paulo adoração. dizendo assim, ó, parem de cultuar o Dionísio, né? Não é o Dionísio que é o Deus de vocês, cultuem a Deus, encham-se do Espírito de Deus. Cara, posso aproveitar o contexto de Efésios aí que você estava falando? Pode. Olha lá, começou os crentes. É muito importante essa Agora pergunta. pode No meio, Abriu a Bíblia no celular, bagulho no ficou louco. meio tá muito em discussão esse tópico aqui de Efésios 4:11, que ele fala assim, né, que ele deu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para profetas, evangelistas e pastores. E eles vão dizer assim que esses dons, esses 5 dons aqui, 5 ministérios, eles são essenciais para o funcionamento da igreja. E assim, a gente, por exemplo, a gente crê que eu tenho apóstolo ou não. O Google tá respondendo aqui. Pesquisando, né, Natan? O Google tá respondendo. Tipo, como que você entende essa questão dos 5 Nathan ministérios? colocou no Google fazer perguntas para crentes. Perguntas difíceis. Dos 5 ministérios. Os caras Eu te zoam aqui, nem, né, nem Natan? ouvi eles falando. Os caras não te respeitam, né? Não, Respeita aí, que eu não ouvi nada até da me pergunta. respeita, mas o Isaac, tadinho. Não é Isaac. Que isso, amada? Ô, Isaac, Eu tô mentindo, Isaac. Tem que humilhar alguém, né? tem que humilhar alguém, olha só. Isaac. Isso é capitalismo. Pode que me roubem, desde que eu tenha alguém pra roubar. Boa. Dos A 5 pergunta era ministérios, dos 5 né? ministérios. Sobre os 5 ministérios. Como que eu vejo isso? Isso, você acha que é essencial? Porque assim, o que eu vi, e eu concordo assim, em partes, eu queria ouvir sua opinião de fato sobre isso, não é nem só pra levantar assunto aqui, porque a gente tem muito evidente os dons do mestre e do pastor na igreja. É mais comum ver isso. Agora, ver evangelista é um pouco difícil, como um ofício, um ministério tão importante quanto o do pastor e de um mestre, ver o do profeta também e do apóstolo também. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse texto. Então, eu acho que É isso aí. todos os dons, né, eles são essenciais para a igreja. Todos. Quando o Paulo vai falar dos dons em 1 Coríntios 12, ele fala e ele usa ali uma expressão que dá pra gente pegar dos nossos membros. Qual é o nosso membro, vamos dizer assim, menos apresentável? Apendicite. Vocês iriam numa praia de nudismo, por exemplo? Eu não iria numa praia de nudismo. Por quê? Porque tem um... Os caras iam, mano. Os caras iam. Eu não ia não. Não, você fez uma cara, Natan. eu sabia que ele ia zoar. Não, ele olhou pro Alisson e fez assim, eu iria. Eu falei, sai fora. Eu cogitou a ideia. Eu olhei porque eu sabia que o Alisson ia zoar. Calculou. Ele Então, olhou assim, esquisito pra Por mim. quê? Ele olhou tipo, vamos, Alisson. Não. Que isso, amado. Mas por que eu não iria, né? Por que eu não iria? Porque, a priori, Vou né, cortar uma essa parte do parte. meu corpo que eu não julgo apresentável em público, ela teria que estar apresentável em público. Né? E o Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios 12, que o órgão mais simples, né? Aquele que é mais indigno, nós revestimos ele de maior honra ainda. Ele tem que ser colocado... Porque, assim, para entrar nessa questão do Natan, os dons de Efésios 4:11, eles são importantes? Eles são. Mas eles são, por natureza, visíveis e cheios de glória. Você entende? Um evangelista é um cara que ganha almas, é um cara que tem a capacidade de ganhar almas para Cristo de forma extraordinária. O cara consegue ganhar almas, não é o cara que convida, né? O Marcos convidou pessoas para ir para a igreja. Vamos para a igreja. Você já levou um amigo seu para a igreja? Eu já levei amigo meu para a igreja. Mas o evangelista, ele não leva, ele não convida a pessoa, ele ganha aquela pessoa. Ele apresenta o evangelho de forma assim, irresistível. Eu vou ganhar esse cara para Jesus. É um dom cheio de glória, porque a igreja olha pro cara e fala, esse cara é ganhador de almas. É um novo Timóteo. É um Paulo, surgiu um Paulo no nosso meio.
O apóstolo, a mesma coisa. O profeta, então, o pastor, o mestre, são dons que estão em evidência. E tem pessoas que não estão em evidência na igreja. E o Paulo vai dizer, essas pessoas também são importantes. E uma outra coisa que a gente tem que levar em conta é que quando o Paulo diz lá no capítulo 4:11 desses dons, ele de fato mostra a importância deles, mas a importância deles para quê? Para equipar a igreja para a obra do ministério. Então qual que é o objetivo desses 5 dons? Equipar a igreja. Equipar a igreja. Ajudar a igreja a... O que vocês estão... Com Com silêncio, 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 né? Dá até pra... Eu percebi. É porque não tá passando moto aqui mais. Nossa. Não, acabou o Rodonel parou. Aproveita aí, bora. Bora. Então, esses dons, eles existem para quê? Para ajudar o corpo no seu funcionamento. Então, qual que é o objetivo do mestre? É servir todos os outros membros da igreja. O pastor, a mesma coisa. O apóstolo, o evangelista, o profeta, a mesma coisa. Então, assim, a gente não deve dar tanta ênfase a esses dons, porque eles já têm, por natureza, uma importância muito grande. Quando a igreja olha para ele, tipo o pastor... O cara que tá, não só o pastor, o cara que está sempre em evidência lá, subindo no púlpito para pregar, ele precisa das luzes da ribalta para ele? Ele não precisa. Todo mundo já está vendo ele lá. E a pessoa que limpa a igreja? Nem é conhecida às vezes. Às vezes a gente chega lá e está um ambiente limpo e a gente pensa, o Espírito Santo veio aqui e limpou esse ambiente. Não foi. Foi uma pessoa que talvez no corpo humano ela seria uma parte pequenina do corpo, mas a parte pequenina, como um apêndice, que o Nathan disse, é importante. O seu irmão, foi seu irmão, não foi que quase morreu de apendicite? Quase morreu. Por quê? Porque é uma parte importante do corpo. Então, esses dons são de fato importantes, mas a sua importância se dá em equipar os crentes para quê? Para que eles não sejam mais levados por todo o vento de doutrina, para que eles efetuem o seu próprio crescimento. Então, a gente, os dons ali, mestre, pastor, eles existem para equipar a igreja para a obra do ministério. É isso que o Paulo vai dizer. Eu vi uma conversa aí esses dias de falar que há ênfases nesses ministérios, né? Então, tipo, há ministérios que vão ter uma ênfase pastoral, há um ministério que vai ter uma ênfase profética, que vai ter uma ênfase evangelística, uma ênfase apostólica. E eu concordo com isso em partes, né? Por quê? O que seria uma ênfase Porque apostólica? O ministério apostólico seria um ministério voltado, por exemplo, à plantação de igrejas, missões, plantação de igrejas. Um ministério evangelístico para missões urbanas. O ministério pastoral é aquela igreja que esquece um pouco isso e cuida dos seus membros ali. E eu não concordo muito com isso, porque eu acho que esses 5 dons eles têm que estar presentes na igreja local. Não existe uma igreja que tem que ser apenas apostólica, que tem que pensar de forma apostólica. A igreja ela precisa ser apostólica, ela precisa ir para as nações, ela precisa ir para a rua ao lado e evangelizar, ela precisa de profetas que talvez cheguem e tenham um sonho, uma visão, e olha, Deus ele me mostrou que a gente está caminhando errado nessa parte, a gente precisa mudar. E traz algo que não está contrário às escrituras, e ela precisa de pastores mestres que ensinem o rebanho, que peguem aquelas pessoas que o evangelista trouxe para a igreja e alimente elas. Você entende? Se eu tenho uma igreja só evangelística, as pessoas não vão sobreviver nela, porque o evangelista ele não vai nutrir essas pessoas, ele vai ganhar elas, e depois quem vai nutrir elas? O pastor e o mestre. O pastor e o mestre vai nutrir elas. Inclusive tem uma discussão também nesse texto, porque o mestre ele não está com um artigo definido lá no texto. Então alguns vão dizer que é apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Não são pastores e mestres. Não tem o i. Pastores mestres, ou seja, seria um dom ligado, né? um só dom, é um pastor mestre. E por definição seria isso. O pastor é alguém que ensina, é alguém que está cuidando das ovelhas ali, ensinando elas, aplicando a Bíblia a elas para várias funções, aí, vamos dizer assim. Então é importante de fato os ministérios, mas não precisa enfatizá-los, eles já têm, por natureza, ênfase. Entendi, mas assim, se eu fosse falar assim, vamos citar aqui, dar nome a pessoas que a gente conhece na nossa igreja local, por exemplo, que assumem cada um desses ministérios aqui, desses dons. Pastor tá claro, né? Mestre também. Agora, e os outros, entendeu? E os outros? Não, fica mais subjetivo. Você acha que a gente teria que discutir isso mais? Eu queria ouvir sua opinião a este respeito. Nesse sentido, tipo assim, a gente é claro quem é o mestre na igreja, está claro pra gente quem é o pastor, mas não está claro quem é o apóstolo, ou o dom do apóstolo,
Tá um pouco, né? No nosso contexto seria o pastor Luiz, né? Que implanta igreja. Agora o profeta e qual outro que falta? O evangelista. E o evangelista. Né? Você entende? Eu diria que assim, tem alguns ministérios, né, ou dons, vamos dizer assim, que a igreja ela cria um ministério para que a pessoa exerça aquele dom dentro do ministério. Você entende? Então a gente tem, por exemplo, o ministério pastoral. O que o pastor faz? Ele prega, ele aconselha, ele recebe pessoas no gabinete. Então ele tem uma estrutura dentro da igreja na qual ele consegue exercer o seu dom. E tem alguns dons que não tem como a gente criar uma estrutura. Né? O dom, por exemplo, de profecia. O que eu vou criar? É o clube dos profetas, a escola dos profetas, igual o Samuel criou. Né? O profeta é alguém que está no meio da igreja e ele exerce o seu dom no meio da igreja, cuidando da igreja por meio de revelação, né, de Deus. E muitas vezes não apenas a revelação vinda por meio de sonho ou de visões, enfim, mas da própria escritura. Deus pode falar com ele, inclusive o próprio pastor ele seria um profeta, porque ele está pregando algo que não é dele. Toda vez que eu verbalizo algo que não é meu, no caso a Bíblia, eu estou verbalizando a palavra de Deus. Então é uma profecia, estou falando de algo que não é eu que estou falando, é Deus que falou. Você entende? Então eu diria isso. Tem alguns desses ministérios que eu não vou ter uma estrutura dentro da igreja para ele ser exercido. As pessoas vão viver a vida da igreja local e elas vão exercer dentro da vida da igreja local isso. Né? Por exemplo, o evangelista, ele pode participar do ministério de evangelismo, mas ele não precisa estar restrito a esse ministério. Por quê? Porque esse ministério, no caso da nossa igreja, eles saem algumas horas antes do culto para tentar levar algumas pessoas ao culto. O evangelista é alguém que... ele é evangelista. Ele está no trabalho dele e ele quer ganhar uma pessoa para Jesus. Que ele é evangelista. Exato. Então assim, ele pode exercer o dom dele. Pode falar. Não, tô falando assim, Não, aquele legal, cara que ele tá fala lá longe no lá. ônibus, que nem a gente usa o exemplo do Kaique, né? Que tava no ônibus lá, pegava o ônibus com batata, falou de Jesus, caramba, no ônibus o cara se converteu. Que hoje, tipo, a gente tá pensando, o ministério de evangelismo, ele sai na rua para chamar as pessoas para a igreja, né? Aí, no caso, o evangelista é o cara que sai da igreja para ganhar a pessoa na rua, a pessoa, né? Ele pode usar o ministério de evangelismo como um meio para exercer o seu dom, mas ele não está restrito Não a isso. necessariamente. Ele faz isso muito mais fora do ministério. Né? O pastor não, o pastor ele sobe no púlpito e prega e alimenta as suas ovelhas. Ele não vai pegar uma caixa de som e sair pregando na praça pública. Né? O evangelista faz isso. O pastor espera o evangelista ganhar as almas e levar para ele lá e falar, pastor, chegou a ovelha, agora você cuida dela. Então todos esses ministérios, eles têm que estar interligados ali, funcionando dentro da igreja para que a igreja continue. Senão fica deficiente. O que eu vejo é que talvez haja uma deficiência. Por quê? Porque talvez a gente deixe alguns desses ministérios de lado. Por exemplo, o ministério apostólico. Se a gente deixa ele de lado, a gente deixa de pensar nas nações. A gente deixa de pensar em implantar outras igrejas. Você entende? A gente fica muito ensimesmado conosco. Né? Então isso é um problema. Se há uma ênfase no evangelismo, mas não há uma ênfase no pastoral, há um problema, porque a gente ganha as pessoas, depois faz o que com elas, se não tem ninguém para cuidar? Né? Se a gente despreza continuamente as profecias, há um problema. Há um problema. Se a gente é cessacionista, não tem mais dom, acabou, não tem profecia, lê a Bíblia ou então não vem falar de Deus aqui não. Sabe? É um problema, porque Deus pode se revelar por meio de sonho, por meio de visão, e não estar contrário às Escrituras e ser algo de Deus de fato. A Bíblia não diz tudo. É interessante que um dia eu vi um debate foi o Vailat, eu acho que ele disse exatamente isso. A Bíblia não diz tudo que vai acontecer com a minha vida. O Natan pode marcar uma viagem para amanhã e o irmão tem um sonho e falar, Natan, eu sonhei que o avião vai cair, cara. E esse cara é piedoso, é um cristão genuíno, não é um cara que vive dando carteirada profética para todo mundo. É um cara genuíno que nunca falou isso pro Natan, nunca deu uma profecia pro Natan, chegou pro Natan e falou, eu sonhei e Deus me mostrou o avião caindo. E aí o Natan julga a profecia como a Bíblia diz. Um dia zoando isso. Ele discerne, eu vou ou não vou, meu? E agora? Presenciei agora que eu estava em Minas. O meu sogro, ele é um pastor de uma Assembleia de Deus lá. E ele não é de sair dando profecia e tal. Inclusive, ele tem umas críticas bem coerentes, assim, quanto a pessoas que fazem isso. E aí, num culto lá em que a gente estava, ele pregou. E aí, no final da palavra, assim, ele olhou para um irmão que estava visitando a igreja, era um cara que estava desviado, e ele falou assim, irmão, eu vou falar algo sobre a sua vida, que Deus está me mostrando aqui, mas eu quero que você saiba, ele com o maior temor, assim, que eu não sou de fazer isso, a igreja aqui é testemunha, que eu não sou de dar profecia. Ele falou assim, mas eu vi uma cova cavada para você, e os anjos de Deus estavam fechando essa cova com os pés.
Então ele falou assim, Deus vai te dar livramento e tal. E aí no final do culto, esse rapaz foi lá receber oração e eles conversaram, né? E tudo confirmou, assim, sabe? A história que ele contou pra ele lá e tal. Então isso de fato acontece, né? Não dá pra ser sensacionista, cara. Não dá pra você... E eu acho assim... até o motivo da minha pergunta é pra instigar, talvez, aí o ouvinte, né? De uma igreja local a buscar por isso, assim, de Deus. Porque às vezes tem pessoas que vão ir pra igreja com alguma situação ali que ela esteja vivendo e que esse dom da profecia, por exemplo, nesse sentido, possa ser um tipo de consolo para ela, né? Exato. E que por haver esse desequilíbrio, como você citou, não acontece, né? Não acontece, tipo, há um enfoque muito em outros ministérios e isso não acontece. É nesse sentido, entendeu? Sim. Foi a minha... Eu vejo, inclusive, a nossa igreja vivencia muito isso, né? No momento... Depois da palavra, quando tem aquele momento de um louvor no final, ou mesmo no louvor, quantas vezes eu vi tipo, um irmão sair do seu local e ir até o outro irmão e abraçar ele e falar alguma coisa para ele. Promover o ambiente. E a pessoa, exatamente, e a pessoa começa a chorar e fala, falou comigo. Dá esse espaço no culto. Sabe? Ótimo, Exatamente, exatamente. Bem colocado, bem colocado. Não precisa ter um ministério, mas precisa ter espaço. Ó, a gente crê na profecia, então a gente precisa propiciar um ambiente para que ela aconteça. E isso a gente pode ser que a gente De fale. qualquer dons, até de falar em línguas. Pô. Exatamente. Vou falar no meio da pregação. Não O cara vou, tá pregando mas eu lá. não posso proibir. Você entende? Ele tem que ser com decência, mas também eu não não é posso hora, proibir. Né? Então a gente precisa. Isso A gente vai é proibir difícil. com o olhar. Isso eu concordo, é muito difícil. A igreja precisa trabalhar isso, mas é algo assim que é natural, não é difícil para nós, é difícil para todas as igrejas. A gente criar uma estrutura de igreja que todos os dons possam funcionar ali direitinho. Paulo tratou disso e é difícil de fato, meu. Tem que buscar a melhor ordem, né? Desde Coríntios tá dando Desde problema. Coríntios a gente vai melhorar agora, né? É difícil. Isso aí, Brunão. Falamos sobre bastante coisa que já tá dando 1h50 já. Foi O muito Bruno bom. chegou atrasado, senão a gente ficava mais. Eu preciso ir pra célula daqui a pouquinho. Foi muito bom, cara. Finalizando com aquela sua pergunta clássica. Minha pergunta clássica caso esse episódio chegue a 1 milhão de pessoas, Bruno, que mensagem você gostaria que alcançasse essas 1 milhão de pessoas? Rapaz, essa é uma pergunta bem... Vocês fazem pra todo mundo essas perguntas aí? Capciosa, sim. Rapaz, olha, baseado no que nós conversamos aqui, né, eu espero que se chegar a 1 milhão de pessoas, um dia vocês, né, essa 1 milhão de pessoas que ouvirem, possam se interessar por nós aqui, né, não só pelo Bruno, mas por todos que falaram seus nomes aqui no início, a ponto de querer nos conhecer, para que nós possamos bater um papo como a gente bateu aqui. Vai ser difícil, né, bater um papo com 1 milhão de pessoas, Pãozinho. mas eu diria que eu gostaria 1 milhão disso, de pães? porque assim, é lógico que é difícil, eu tô sendo aqui bastante, né, superficial, 1 milhão de pessoas é algo que talvez a gente nunca vai conseguir conversar, mas assim, que as pessoas se interessem ao ponto de fato saber que é uma conversa, eu gostei muito, eu queria até dizer que eu gostei muito, porque assim, é algo sincero, não tem como fugir não tem como fabricar, né? Eu até conversei com o Nathan que era um medo meu quando eu vim pra cá, que eu queria fabricar o que eu ia falar. E não tem como fabricar aqui o Bruno que eu vou ser. Eu tive que vocês fazerem as perguntas e eu... Tá a minha pauta. Né? Não tem... então assim, eu gostaria que se chegasse, né, de fato as pessoas conseguissem enxergar a sinceridade no que a gente conversou aqui e gostassem de, né, conhecer a gente para conhecer Jesus, cara. Eu acho que o mais importante, né, a gente falou tanto de Jesus, de igreja local aqui, conhecer a gente para que, se talvez essa pessoa não seja uma cristã, conhecer Jesus. A gente falou muito de homossexuais. Eu espero que, se você né, você ouvinte é homossexual, ou se você luta contra isso, que você possa ter visto aqui e ouvido pessoas que de fato estão interessadas em você como um ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus e que precisa de salvação, não do homossexualismo, mas do pecado como um todo, e que é muito, muito maior, né, e pior do que esse problema pequeno, que muitas vezes a gente dá uma ênfase muito grande. Então eu acho que é isso, que as pessoas possam ter visto sinceridade. Pelo menos da minha parte, eu fui muito sincero. Fiquei com medo, mas agora eu estou muito tranquilo, porque acho que chegou no final a gente fica tranquilo, né? Acabou. Mas acabou. não foi fabricado nada do que eu falei aqui.
não esperava, né? Eu esperava outras perguntas, não esperava essas perguntas. Só dessa questão da homossexualidade eu esperava, mas o resto eu não esperava. E espero que eu tenha conseguido me sair bem, né? Que no final, Glória né, a Deus. a gente, se eu pudesse resumir aqui a nossa conversa, eu falaria o seguinte, que no final é muito simples, mano. A gente que de fato complica as coisas, né? Que nem diz o irmão Thales lá. A gente que complica as coisas, mano, porque no final é simples, mano. Mas o ser humano, ele tem essa tendência desde sempre de complicar as coisas que são simples, né? Então, a gente mostra aqui através do nosso bate-papo que é simples você conversar com alguém, é simples você receber alguém, basta a intenção de você querer, né? Aqui nós queremos sempre que alguém venha aqui de fato, como o Brunão falou, sejam sinceros. A gente não está aqui para vender uma propaganda, mas sim mostrar que o cristão, ele pode estar em qualquer lugar e ele pode ser cristão em qualquer lugar. Ele não precisa de uma bula, claro, ele precisa do Espírito Santo, ele precisa de fato ser genuíno, mas ele pode estar em todo lugar porque no final é tudo muito simples, né? Então, é isso aí. Isso aí, galera. Ficamos aqui em mais um episódio. Não se esqueça de nos ajudar na vaquinha. Entra lá no site, a gente está precisando aí de ajuda. A gente está com uma quantidade de views aí bem bacana. Se você tem gostado do nosso... do que a gente tem produzido aí, ó, não deixe de nos ajudar. A gente está precisando aí... Se inscrever no canal também. Se inscreve no canal. Segue, no final, né? Tipo, deixa o like. Segue Ativa o sininho. na- Faz muito sentido Não, faz, é bom. ativar o sininho, porque Que os o Nathan, episódios são ele lançados... solta meia-noite às vezes. Exatamente. Dá uma raiva. Os episódios saem assim em horários meio doidos assim, então você vai ser notificado aí quando sair. Nos siga lá no Instagram. Qual que é o Instagram? Eu não sei de cor. Vagatal. Vagatal. É @vagatalk. Podcast, Vagatal Podcast. Isso aí. E também é só compartilhar. cuidado, né? Segue a gente também, mano. Tem tudo lá na bio, É, lá, segue é só lá no clicar. Vaga. Segue a gente. Segue a Promove gente. o seu negócio aí, faz o seu. Merchan. Comprar um pãozinho. Da sua E padaria. lança a promoção pra nós. Faz alguma promoção. Mas aí, ó, pessoal, quem comprar lá vai ganhar um E pão. falar do Vagatal. Ganha 2 pão de graça. Sim. Eu conversei com o Alisson faz o quê? Faz um mês e meio. Eu tava zoando, eu acho que eu coloquei uma propaganda que eu tava fazendo entregas, né? O Alisson, né? Podia fazer uma parceria, né? E eu falei, me instrua, eu não sei como funciona, né? Depois eu vi que Eu não surgiu aí a respondi? Cosmec, você não respondeu, você só falou, vamos fazer uma parceria. Eu falei, me instrua. E Alisson. E Alisson, perdemos um patrocinador aí, vacilou. mano. Eu tenho um problema com isso. Eu tô entregando. Aí, ó, já fala sobre isso. E o mano. seu Nenhuma pão- padaria que acho que entrega. Mano, E o seu pão é testado em animais? Mano, os seus pães são muito bons. Pão mano. vegano. Aqueles que Eu você tava tô- vendendo pelo WhatsApp, que você mandava o catálogo Isso. lá. Nossa, Então, velho. a gente tá com... Na verdade, a gente vai começar um projeto agora, já na semana que vem. Vamos fazer um catálogo bem bonitinho. Eu não consegui investir antes porque eu tava preso nessa questão aí dos pães de rua, que eu meio que me desvencilhei agora. Então eu vou conseguir focar um pouco mais. A gente vai fazer um catálogo legal, vou mandar... A princípio eu mando pro grupo da igreja, mas eu tô pensando sim em abrir para o Facebook e tudo mais. Faz um desconto pra quem vier pelo Vagatalk. Posso fazer, mas A é pessoa- difícil fazer de... É mais fácil eu falar assim, ó, vai ter um desconto de 10%, né? Ah, Porque é é muitos isso pães, é mesmo. muitos Não, produtos. então, né, se o vamos cara dizer falar assim, ó, eu vim pelo Vagatalk, aí você dá o desconto, assim, dou um entendeu? desconto de Se não, você dá o valor 10%. normal. 10% Então, em ó, qualquer produto. Isso aí, Na ó. compra diesel. na loja, vamos fazer assim, ó, 10% de qualquer produto na compra na loja. E na entrega eu não cobraria a taxa, vamos dizer assim. frete não grátis. tem taxa, Sensacional, frete mano. grátis. Ô, louco. Pega, Sensacional, pega a velho. visão Pelo então aí, Vagatal. você Eu vou vai- cortar essa parte e vou colocar no começo do episódio. Por favor. A retenção é maior, entendeu? Não vou cobrar taxa, né? E a gente vai começar com isso, e é isso, o meu negócio, a padaria daqui da 7ª área, né? Que é onde a gente tá aqui, se você conhece o bairro São Nascente, nós estamos numa área chamada 7ª área, e a gente tem a padaria aqui há 20 anos, a da 7ª, e há 11 anos a da 12ª área. E é isso, a gente é a primeira padaria do bairro, nosso pão é bom. É bom mesmo. É bom. E demais. o máximo que eu consigo falar de coisas boas é isso, eu não sou muito Ó, bom com merchan. você encontra a padaria do Bruno na rua, qual é ela? Na rua Dona Irã Barbosa, número 27. Show de bola. Caraca. É isso aí. Isso aí, então ficamos por aqui. Falou! Abraço. Falou! Ó, Palmeiras não tem mundial.